Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? É isso mesmo, satisfação imensa. Mais uma edição do nosso Pod Edercast. Seja muito bem-vindo, você que está entrando agora, está chegando agora no canal. Seja muito bem-vindo, é isso mesmo, viu? Manda um oi pra mim aqui, está tudo certo, se vocês estão ouvindo direitinho aí. Obrigado aí pelo carinho de sempre, a galera que está sempre junto com a gente. Sejam todos bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, comentar bastante aqui embaixo, que a gente vai responder as mensagens ao vivo. É isso mesmo, viu? Vamos entrando, pega um cafezinho, que hoje tem muita coisa, um assunto top e de muita importância hoje para a sociedade mundial, né? Brasileira não, é mundial, viu, gente? Porque o assunto é pesado e corriqueiramente tem acontecido muito sobre esses ataques aí que a gente vai explicar daqui a pouco. Eu não, né? Quem vai explicar é o doutor Alexandre. Deixa eu falar aqui em nome da gorrevbrasil.com.br. Muito obrigado aí, meu parceiro Moda Masculina e Feminina Fitness, é isso mesmo. Vai lá no cupom EDER10, tem 10% de desconto em todo o site, Moda Masculina e Feminina. Quero mandar um abraço, Jorge Veículos, está sempre junto com a gente aqui, Fornaciari Capelete, MW Vistoria, Pessoa e Vistoria, Pessoa, meu amigo Léo, bora, bora, bora. Ô, Glória, um abraço, meu querido, esse é o cara. Som LED, Pessoa, a Som LED é responsável pela nossa iluminação top aqui do estúdio, viu? LK Despachante, transferiu, documentação pendente, LK Despachante, só o Levino que resolve, o Levino é a Kelly. Brasília Steakhouse, é isso mesmo, sua churrascaria e sua casa de show em Pancas. Cachaça Arte Suprema, tá junto com a gente sempre aqui. A minha cachaça é suprema, essa é diferenciada. Closet de Fãs, Primavera Material de Construção, meu amigo Fabrício, da obra ao acabamento, tem tudo lá. Corre lá no Fabrício, que tem tudo o melhor preço da cidade. Renato Prando Móveis, meu parceiro, pensou em imóveis, pensou meu amigo Renatinho. Rara Semijoias, a sua independência financeira em São Mateus. Seja um revendedor, seja uma rara, é isso mesmo. E o Carlitinho Contabilidade, que é o nosso contador. Grande abraço aí, obrigado. E hoje estou recebendo ele, meu amigo de 1900 e bolinha. Esse aqui, nem vou falar a quantidade, não, porque a gente vai entrar no assunto aqui. A gente trabalhou junto em 2000 a 2002. Jorge Alexandre Fagundes, 44 anos. Tá velho, Alexandre, barba branca, hein? Ave Maria. Casado com a Gisele, paidraço da Isadora e do Israel. Um grande beijo a toda a família aí, Soares. Formado em Direito pela Unesc, pós-graduado em Ciências Criminais, especialista em Segurança da Informação, que também entra o ênfase do LGPD, que ele vai explicar pra gente. Muito boa noite, meu amigo Alexandre Fagundes. Boa noite, Éder. Satisfação estar aqui, participar do seu podcast. Tenho acompanhado algumas edições, visto aí muita gente bacana de Colatina participando, trazendo muita informação, muito conteúdo, muita coisa legal. E estamos aí, né? Vamos contribuir um pouco com essa questão da proteção dos dados pessoais aí, né? Que muita gente tem muitas dúvidas. A lei tá aí na nossa cara. Tá complicado, né? Isso. Primeiramente, eu quero agradecer você ter tirado um tempinho lá do escritório e ter vindo aqui bater um papo comigo. Eu sempre falo, eu ligo pros meus amigos, falo, vamos bater um papo lá no podcast. Você já tá acostumado, né, com essa negócio de entrevista, né? Já viveu muito tempo com isso, né? Nós vivemos, né? Foram tempos muito bons que nós vivemos juntos, né? Quando a gente se conheceu, trabalhou junto na banda... Banda Sedução. A banda da maçãzinha da guitarra. Exatamente, aquilo ali era marca registrada, isso, né? Mandar um abraço para todo mundo aí da banda. Eu queria trazer todo mundo aqui, mas não sei se cabe não na mesa, né? O que você acha? Rapaz, a banda era muito grande, né? Andavam umas 20 pessoas na banda, né? Mas assim, só no palco eram 4 cantores. Era eu, você, a Érica e o Leno. Eram 4. Fora o Jean, Juninho, sabe como é que lembra todo mundo? Railson, Everton, Fauser. E as meninas, dançarina, tudo. Tinha... João. Isso, tio. Cíntia, na época, Andra. A equipe de som, toda aquela galera. Som. Gente, eu esqueci o nome de alguém aqui, mas eu lembro. Tiveram várias pessoas que passaram naquela banda que também era um fenômeno, por onde passava, né? Sim. Ali foi uma escola pra mim, né? E não tinha rede social, né? Era um período em que você... Era boca a boca, né? Você, para poder conseguir se destacar ali, as pessoas realmente tinham que gostar do seu trabalho e levá-lo adiante, né? Então, eu acho que essa foi uma grande conquista naquela época, uma grande prova, né, de que a banda Sedução fazia sucesso. Cara, ontem eu fui fazer uma visita e acabaram me entrevistando num podcast da escola, o Nório Fraga. Quero mandar um abraço pro pessoal lá da RádioCast do Nório Fraga. Dá uma entrevista pra gente. Foi 10 minutinhos, mas, cara, foi muito interessante. E eu falei justamente isso, que antigamente
Hoje em dia, até para fazer sucesso e viralizar nas redes sociais, todo mundo não é muito difícil, né? Você faz um vídeo engraçado ali, viraliza, Sim. o mundo te conhece, né? Roda grupo de WhatsApp, roda esses trem tudo. Na nossa época, tinha que ter, era foto, era na máquina de filme, que poderia queimar. Sim. E se a pessoa quisesse ver a gente cantando, tinha que ir lá mesmo. Tinha que ir lá, não tinha jeito. Televisão nós não fazia, né, Alexandre? No máximo, uma entrevista numa rede local, que era raridade, né? Era raridade. E sem contar que a gente não tinha o recurso tecnológico que hoje Tinha tem não, na música, tem né? não, Na bicho. época era no sangue e na raça mesmo, né? Você tinha que... Você não tinha um apoio tecnológico de nada, você não podia fazer nenhum tipo de VS, nada. Era Não, no tinha que ser peito tocado, tinha peito que ser na raça. tocado. Rapaz, é impressionante. Hoje, raramente uma banda que não tem VS, assim, que toca na Vera mesmo, raramente. Mas, Alexandre, obrigado mais uma vez por ter tirado um tempinho vindo aqui bater um papo com a gente. Eu queria saber, apresenta pra galera aí do canal aí que tá chegando agora aí. Você que tá chegando agora, não deixe de se inscrever, que é importante, gente. Fala pra gente aí, assim, quem é o Alexandre Fagundes, como é que começou? Conta um pouquinho da sua história. Você tem uma história muito bacana. Não sei se você gosta de tocar no assunto, mas eu sei da sua história bacana. Conta aí como é que foi sua parte desde a infância, né? Como foi conturbada, se não foi. Quem não nos conhece, né, não imagina. Realmente eu tive uma vida, assim, eu tive marcos divisores, né? Meu pai foi o principal. Quando eu tinha meu pai era um mecânico, ele era um torneiro mecânico, um dos primeiros de Colatina. Ele tinha uma retífica no centro da cidade, muitos funcionários, então o que trazia um certo conforto para a nossa família. Mas aí meu pai adoeceu, teve câncer, morreu. E meus irmãos mais jovens, com seus 20 e poucos anos, eu ainda com 12 anos de idade, já tinha, né, já não convivia com a minha mãe porque ela sempre teve um problema de saúde. E eu tive que, a partir dali, dessa idade, né, com uns 12 anos, me virar na vida. Ter que trabalhar. Eu fui... foi engraçado porque eu tinha... A chave teve que virar muito rápido. Num dia eu tinha tudo... não só a questão das coisas materiais, mas a família em si, o carinho da família. E 24 horas depois eu não tinha nada. Eu lembro que no dia que meu pai foi enterrado, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei quando eu bati na porta foi chamar por ele, que era um costume que eu tinha, né? E aí eu lembrei, meu pai morreu. E eu não tinha ninguém em casa mais. Meus irmãos, eu compreendo, muito jovens também, sentiram muito a perda do nosso pai, e eles estavam tão perdidos quanto eu. Então, hoje, é inimaginável hoje você pensar numa criança de 12 anos sozinha no mundo. Caraca, então, foi que ano isso? Isso foi em 1992, né? Por um lado, eu sou São Paulino, né? Quem me conhece sabe, meu São Paulo ganhando tudo justamente nesse período. Tem que ouvir isso uma hora dessa, né? É tricolor. Por outro lado, eu tive que conviver com esse fortuna. Então, eu tive que me virar. Então, as questões de estudo, as questões de vida, eu passei muita necessidade, eu passei fome, eu passei sede, eu passei frio, várias noites de é muito de pesado Natal. falar assim, que passou fome. Sim, né? passei. Eu sei o que é passar fome. Eu cheguei a ficar quase uma semana sem comer. Por várias vezes, quem me ajudava, o pessoal conhece, é o Zé Renato, ali do Barbieri, da Cabeça da Ponte. Sim. Muitas vezes ele que me deu alguma coisa para comer, eu não tinha o que comer. Nessa idade de 12, 13 anos, mais ou menos. Então, tive que seguir. Eu fui aprendendo a ser resiliente. Eu sempre agradeço a Deus por uma coisa muito importante nesse período. Não ter permitido que eu fosse para um lado ruim, do crime, das drogas, né? Mas eu tive que viver com isso. A partir dos 12, dos 13 anos, a vida já começou a ser dura. Então, para certas emoções da vida, eu sou um pouco, não vou dizer cético, mas eu tenho algumas barreiras que me bloqueiam de demonstrar essa emoção com um pouco mais de ênfase, como eu gostaria. Às vezes eu estou com o meu coração quente, com muita vontade de fazer ou falar alguma coisa, mas eu não consigo. Né? Por questão dessa dureza que eu tive que passar. E você acha que com isso aí, você acha que você se tornou um cara menos sentimental? Eu acho que eu me tornei, digamos assim, alguém que tem mais barreiras para expor o sentimento. Eu continuo sendo uma pessoa
digamos assim, com esse pensamento de ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso comigo, até pelo que eu passei. Então, quando você... não é uma coisa que foi construída em mim por qualquer tipo de ensinamento vindo das pessoas. Foi a própria vida que foi me trazendo isso. Então, eu tive que criar essas barreiras. Veio no automático, né? Eu era uma criança, eu não tinha ninguém para me orientar. Eu não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha mais ninguém. Eu estava completamente só. O meu irmão, muita gente conhece, é o Gutinho de Churrasquinho. Sim. Né? Eu morava naquela casa. Vocês são quantos irmãos? Você, o Gutinho, a Silvana e o Pedro? A Rosângela, primeiro a gente tem a Rosângela, que é a mais velha, a Silvana, o Léo Ricardo, o Guto, né, do Churrasquinho, eu e o Pedro. E o Pedro. Né? O Pedro já veio do segundo casamento do meu pai. Sim. Né? Então o Pedro também perdeu, mas o Pedro tinha mãe, né? Que foi minha madrasta um período, então ele teve a mãe. Então foi conturbado, foi difícil, né? Não foi fácil. E você foi assim, teve alguém que você, eu fui criado com alguém, você teve alguma pessoa? Até isso acontecer, quando eu era ali recém-nascido, criança e tal, tem até mais umas histórias bem interessantes. Eu tive minhas mães, né? Silvana e a Rosângela, minhas irmãs mais velhas, né? Irmãs, né? E a Silvana foi a minha mãe ali. Mas e esse período da infância ele também foi difícil, né? Minha mãe teve um eclâmpsia no meu parto. Ela ficou doente com isso. Ela teve muitos ataques psíquicos, né? Em relação a essa doença mental que ela acabou adquirindo e tal. E então foi um pouco complicado. Ela me culpava por eu ser a criança no qual ela tinha ficado doente, né? Teve episódios que ela tentou tirar minha vida e foi Deus que não deixou aquilo acontecer. Então, assim, eu estava conversando com um amigo esses dias, eu falei que isso dá um livro, porque é um livro de fatos. Tudo que eu estou te falando aqui, se a gente montar um filme, montar um livro, vai ficar sensacional, porque é muita coisa que aconteceu, né? Eu lembro com emoção de muita coisa, mas com razão também, porque ter passado por tudo isso me tornou uma pessoa mais forte. Tudo que eu fui vivendo, a cada dia que eu fui crescendo na minha vida, fui conseguindo ser uma pessoa melhor. O que eu aprendi quando a gente trabalhou na banda, o que eu aprendi depois em outras bandas que eu trabalhei, o que eu aprendi quando eu parei de mexer com banda, com outra, eu fui convivendo com muita gente de muitas ideias, de muitos tipos. Eu nunca fui de ficar falando isso que eu estou contando aqui agora estou contando para todo mundo, para as pessoas, a não ser que eu tivesse uma intimidade, uma amizade e tal. Mas muita gente não sabe que eu passei por isso, né? E realmente são situações que são difíceis. Então, a partir desse momento aí, eu tive meu pai como pai e mãe. Então, quando eu perdi ele, eu perdi tudo, né? Aí você tá ali numa casa que vivia cheia de gente, né? Que vivia cheia de pessoas. Depois passou um tempo, eu estava nessa casa sozinho, sem água, sem energia. Eu era uma criança de 14, 15 anos que morava numa casa que não tinha água e energia. Que vivendo a ajuda dos vizinhos, né? Nem tanto, né? Nem tanto dos vizinhos, mas de algumas pessoas, né? Porque essa reciprocidade de você, esse altruísmo de você se colocar no lugar da outra pessoa, eu falo mesmo, essas características que o ser humano tem de valor, está muito mais ligado ao caráter que ele vem construindo do que propriamente a um pensamento que ele tem, de uma visão de mundo. Então, eu tinha pessoas muito próximas que nada fizeram, mas eu tive pessoas de muito longe que fizeram muito. Então, é raro, mas acontece muito, grato. Né? Geralmente, eu vivi isso. Geralmente a gente tem pessoas, às vezes até que são distantes da gente, que ajudam muito mais gente de quem está do lado. Né? É normal isso daí, né? Principalmente numa época difícil, talvez. Que hoje não sei se eu falo que a pessoa às vezes reclama, né? Hoje em dia, a pessoa fala assim, pô, tá foda, não sei o quê. Cara, mas, gente, antigamente não tinha nada, a gente não tinha... Hoje, olha o quanto que a gente cresceu, tanto profissionalmente. A gente tem... A gente nasceu careca, eu sempre falo, careca, pelado, sem dente, olha o que a gente tem hoje, né? A gente aprendeu a andar, né? Você consegue comer, ter um alimento, ter uma família próxima, ter uma, né? Igual você constituir uma família. Cara, os tempos mudaram e a gente não pode reclamar. Fiz uma música chamada Agradeça. Pois vai no meu canal lá, Éder de Oliveira Oficial, no meu canal do YouTube, que eu retrato justamente isso.
agradeça por ainda estar aqui, que é muito forte, né? Agradeça. Porque tudo dai-vos graça. Tem que agradecer, cara. Nós estamos vivos, com saúde. Passamos uma pandemia aí, ó. Entendeu? Então, Isso aí. então, quer dizer, tudo que você viveu, essa vivência que você teve, Alexandre, isso aí é igual aquele negócio que você bate no peito e faz... Tim, 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 né? Porque realmente deixa a gente forte, né? Sim, fortalece. Então, todo mundo que senta aqui no Pod Edercast conta um pouquinho da história. Isso é muito importante. É uma história doída, dolorida, mas é bonita, cara. Olha, superação, história de superação. Parabéns aí, que Deus te ilumine sempre aí. E aí, enfim, foi estudar, conseguiu estudar, ensino médio. Tive a dificuldade, mas aí depois estudei, fui terminar lá no Rubens. Depois que eu terminei, aí entrei na música. Entrei também assim, naquela assim, na sorte. Entrei no Não Tem Cão, Caço com Gato, mais ou menos nessa história. Qual foi a primeira banda que você trabalhou? Você foi direto com... Tinha as bandas de garagem, né? Igual eu toquei na banda Brazuca, que tocava um som nacional e etc. Mas era o quê? Pop? Menino, tipo pop? Com quantos anos foi isso? Eu tinha 16, 17 anos, 16 anos, 15 anos, né? Passava fome, mas ia ensaiar. Lá tinha um lanche, né? Lá que tinha um lanche. Tinha lanche. Mas era mais de amizade, né? Era do Léo, do André, baterista e baixo, né? O Léo e o André Zanqueta. E aí o que aconteceu? Eu sempre queria entrar na música, mas na época era muito difícil, a gente sabe disso, né? Não era tão fácil quanto é hoje, que você vai ali, daqui a pouco você tá tocando você mesmo, sozinho e tal. Na nossa época, pelo menos nos anos 90, você tinha, final dos anos 90 e início dos anos 2000, eram bandas em que você precisava entrar nessas bandas para você tocar. Sim. E aí eu lembro que o Chiquinho de Santa Fé, lembra? Lembro, claro, pô. A banda dissolveu da noite pro dia, ele precisava de pessoas, tinha eu ali, e aí? doido para cantar. Fui lá, fiz um teste. Na época o Jean, que tocou com a gente no coisa. Você chegou a tocar no Santa Fé com o Jean, com o Moisés? Com o Jean, é mesmo? Toquei com eles. Toquei com o Everton depois. Aí saiu o Pedro, o Everton voltou. Veio para Santa Fé. E o Jean foi o cara que conduziu a minha audição, né? Vamos chamar assim. Passei vários tipos de música que eu já conhecia. E aí... Fui embora, no outro dia o Chiquinho me ligou e deu ok, falando que eu estava sendo contratado, né, e tal. Então, assim, pra mim foi bacana, eu consegui entrar numa banda, fui aprendendo. Ficou quanto tempo lá? E barrancos. Cara, não deu um ano, né, porque veio aquela questão da sedução. Foi logo, né, foi logo. E que loucura, né, você acreditar numa coisa, porque eu vinha de um período de muita dificuldade. Entrei no Santa Fé, me estabilizei, digamos, pelo menos recebi ali. Imagina, na época não tinha nada e você começa a ganhar 2 salários mínimos, né? Sim. E eu fui arriscar na banda de sedução que não tinha a promessa de valor nenhum. Então eu acreditei naquilo, fui para cima, deu certo, né? Eu lembro, foram anos muito bons de sedução, davam bons cachês, a gente ganhava bem, era semanal, fazia muitos shows. Sim. Então, era uma banda referência, né? Tipo, tanto de formatura, baile, os eventos. Não tinha tanta banda, né? Na verdade, eu acho que, assim, não tinha tanta banda, né? Tipo assim, a gente você contava nos dedos as bandas de verdade que tinham, assim, né? Aí depois que foram, né, ramificando. E você sabe que ali foi um lugar mais onde não tem cão, caça com gato pro Alexandre que entrar, né? É mesmo? Porque não era eu. Já tinha a expectativa de um cantor pagar. Eu lembro que eles pagaram até aplique de cabelo pro cara e tal, não sei o quê, deixou na mão. Teve outro, Já tinha uma formação. É porque quando eu entrei, já tinha, o quê? 1 ano, 2 anos de banda, Isso. Não tinha? Já tinha uns 2 anos, eu acho. Aí, eu entrei na sedução, tinha 18 anos de idade, cara. Só que ele não chegou a tocar, ele não participou. Ele não entrou lá. Ele não foi. Pagaram aplique, pagaram não sei o quê. Chegou a fazer uns ensaios, mas não foi. A Nami fez isso? Fez. Mentira. Nami e o Leno. A Nami e o Leno? Meu Deus do céu. E aplique pro cantor. Aí depois eles foram atrás de outro e também não deu certo e tal. Faltava poucos dias para a estreia, que era em Itaguaçu, 2 de novembro de 1999. Faltavam poucos dias, tipo 2 semanas. Então eu entrei na banda em 2000, tinha 1 ano na banda. Pô. Aí eles viraram, bom, já que ninguém quer... temos o Alexandre. Ele tá querendo. E aí fui e deu certo. Então eu também sempre busquei as oportunidades. E quando eu as obtinha, eu sempre tentei sempre fazer o meu melhor. E aí deu certo. Na sedução também deu certo, né? E seguiu e tal. Bom, aí depois eu vim, depois fui pro Cachamel, fui trabalhar em São Mateus também, Sim. na Chaparral Produções, no Forró Cachamel. Sim.
morei em São Mateus, voltei para cá, trabalhei com o Marcos Marino na banda Via Marte. Sim. Fiquei um tempo lá, depois parei de cantar, fiquei só fazendo produção para ele. Uhum. E aí eu cheguei no momento, eu falei assim, não, agora eu vou estudar. Quando eu era um jovem mancebo, né? Como dizia meu professor Sal, aos 18, 17, 20, eu não tinha como, porque eu estava trabalhando em oficina, depois eu fui para música e era a minha subsistência, eu precisava de trabalhar para sobreviver. Sim. Eu falei, agora eu vou estudar. E eu fui estudar. E aí eu me dediquei ao estudo, à faculdade. Eu fiz, ao mesmo tempo, eu fiz inglês na cultura inglesa. Durante todo o período de faculdade eu fiz inglês também, para poder melhorar, para poder ajudar. E aí eu me formei em Direito e já na faculdade comecei a estudar essa questão da segurança da informação como um todo, a proteção de dados, esse mercado que já viria se abrindo já mundo afora. Né? Se a gente for falar em segurança da informação, por exemplo, a mulher que criou um termo que nós conhecemos muito de segurança da informação, que é o Privacy by Design, privacidade por design, Privacy by Default, que é privacidade por padrão, Anne Cavoquian, ela era secretária de Segurança da Informação de Ontário, no Canadá, na década de 90. Né? A Inglaterra, o Reino Unido já fala de proteção de dados desde os anos 70. Né? Cara, a própria Declaração dos Direitos Humanos fala sobre privacidade. Então, a gente tinha isso. E o que eu acho, o que juntou aí? O que fomentou tudo isso para que hoje nós temos né, esse mercado aí rico? Os dados pessoais, as big techs, né? Você vê... Antes de você entrar nesse assunto aí, deixa eu falar. Vamos falar para a galera aqui. Primeiro eu quero agradecer, Alexandre. Quero agradecer aqui. Deixa eu agradecer nessa aqui. Deixa eu agradecer nessa aqui. O Alexandre me deu uma caneca aqui da Security LGPD. LGPD, tá? .com, Aí, tá aqui, ó. Aí, obrigado. Depois eu vou mandar uma do Éder de Oliveira para você lá de presente. Isso aí. Do Pod Éder Cash. Então, gente, é o seguinte, o Alexandre, ele estudou, né, estudou LGPD. O que é o LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Alexandre, explica pra gente aí, qual foi, além do LGPD, qual foi o interesse em entrar nesse mundo aí? Isso aí. Bom, eu tenho um sócio que é advogado também, né, mas é sócio na empresa de segurança da informação, que é o Lécio Machado, é um primo que eu tenho, também um estudioso, criminalista, e que veio estudar essa área já. E quando eu estudava, eu fazia faculdade, né? Ele já é advogado há 20 anos. E ele em Portugal, a gente se falava uma vez ou outra pelas redes sociais, e ele contava, né, o objeto do estudo dele, do doutorado dele e tal. E então ele sempre dava estoque, que segurança da informação, proteção de dados, que lá o regulamento europeu, ele já é de 2016, mas já tinham... legislações de diretrizes anteriores que regulamentavam proteção de dados na Europa, que era um grande mercado. Então, eu comecei a me interessar fazendo faculdade. E aí eu fui nessa ótica, né? Um ramo totalmente nichado, né? Bem nicho, né? Sim. E como eu sempre gostei de tecnologia da informação também, eu falei, bom, imaginava que eu, logo no início, assim, no primeiro contato, falei, isso vai ter a ver, então, com direito digital, eu vou estudar o direito digital. Né? Depois eu vi que não é só isso, né? Faz parte também. Então, eu vim nessa toada. Me formei, passei na OAB enquanto estudava. No ano seguinte, abri meu escritório de advocacia, que é o Fagundes e Milk, meu sócio é o Simão, deve estar assistindo a gente também. E aí a gente começou a trabalhar. Então, a gente teve focos bem distintos nessa hora, porque eu falei, você vai na linha do escritório, eu vou na linha da segurança da informação, vou abrir uma outra empresa aqui, o Lécio veio nessa sociedade, e a gente começou ali, então, a observar a Security LGPD como um empreendimento na segurança da informação como um todo. Porque a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela só quer falar de dados pessoais. Então, você tem a segurança da informação, que já é usual, ISO 27001. Ou seja, dentro do LGPD tem são várias vertentes. Fora dela, tem várias vertentes que agora encaixam ela também. Você tem a segurança da informação. Se você pegar, por exemplo, vamos colocar numa escada de hierarquia. Você vai ter a privacidade. Uhum. Você tem ela já garantida na Declaração dos Direitos Humanos, ela de 1948. A Constituição Federal fala isso.
né, de 88. Também está lá no artigo 5º, que são direitos fundamentais, inciso 10. Nós temos leis esparsas que tratam sobre isso, como a Lei de Acesso à Informação. O próprio Código de Defesa do Consumidor prevê alguma proteção também aos dados, às informações. Sim. Então, você tem a privacidade lá em cima, que quem te garante ela é a Declaração dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, é a Constituição Federal. Depois você tem a segurança da informação, que é voltada mais para o nicho empresarial, que é para você garantir a segurança da informação e o retorno do investimento, minimizando os danos para o setor. E agora você tem assim, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Aí ela vem somar esse time, porque ela quer proteger as nossas informações pessoais, o seu documento, o seu CPF, o endereço da sua casa, o endereço de IP da sua máquina. Ela quer fazer essa proteção voltada somente para os dados pessoais. Então, a gente passa a ter uma família muito maior. Só que eu sempre falo isso com as pessoas, nós tivemos algumas legislações no nosso Brasil, que elas trouxeram um formato diferente, um formato de mudar a cultura do cidadão, da sociedade como um todo. A legislação trabalhista, né, de Getúlio Vargas, na década de 40, o Código de Defesa do Consumidor dos anos 90, que na época era de Fernando Collor, e a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados quer que você proteja a informação do outro, os dados pessoais da outra pessoa, de forma antecipada. Ela quer que você garanta isso, ela quer que você garanta a prevenção, a proteção, a segurança. O princípio que eu mencionei da Anne Cavoukian no Canadá, que ela criou, Privacy by Design, por exemplo, prevê justamente isso, né? É uma proteção, é uma prevenção na proteção, é eu evitar que o dano ocorra, e não que eu trabalhe depois que o dano aconteça. Então, esses são conceitos, fundamentos, princípios que estão dentro da legislação, que eles querem justamente fazer esse norte com a gente, né? Legal, eu achei muito interessante. Eu queria que você falasse, assim, já que você começou lá no início que eu te atropelei, fala pra gente do conceito histórico, igual você falou, começou em 1990 e tal. Conta pra gente aí um pouquinho. Isso. Nós tivemos capítulos marcantes, né? Vamos falar, assim, que importam as violações e, consequentemente, depois as legislações as quais nos trouxeram proteção como um todo, por exemplo, na privacidade. Você tem ali, na Segunda Guerra, no regime totalitário que existia na Alemanha, isso está num livro chamado IBM e o Holocausto, o nome do livro. IBM é devido àquela marca? Isso. E o IBM é um livro. Ludin, eu acho que é o nome do autor. E esse livro, ele fala do regime totalitário e essa, digamos, parceria com essa empresa na época, fazendo um censo do povo alemão. Então, ficou muito fácil para aquele regime encontrar as pessoas, porque ele tinha todas as informações, né? De quem era alemão, de quem era judeu, de quem era homossexual, de quem era estrangeiro, de quem não era. Se você olhar, o cerco que é feito à população é muito rápido, né? Você olha ali poder fechar os guetos e vielas onde vivia o povo judeu, marcá-los, né, com a estrela de Israel. A gente vê muito isso nos documentários. Então, sim, aquele regime, eu entendo que ele aconteceria de qualquer forma, pela situação, mas esta violação a essa privacidade, a esse senso muito completo, permitiu que as coisas pudessem acontecer de forma mais certeira, né, mais célere, mais rápida. Então, por conta disso e tudo que aconteceu, nesse período nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos, tratando muito sobre o resultado desse período, e no artigo 12 da Declaração dos Direitos Humanos ela avisa que ninguém vai ser invadido na sua vida privada, né? Ninguém vai sofrer uma ingerência, arbítrio na sua vida privada. E desde então a gente coloca ali, tá, a proteção de dados, os dados pessoais, porque eles fazem parte da privacidade. Existem muitas coisas que fazem parte da sua privacidade, tá? Da nossa privacidade, e os dados pessoais também fazem. Hoje eu já tenho, vou chegar ali na frente, eu já penso diferente, porque ele foi para a Constituição.
já entendo hoje que é um direito autônomo, não mais derivado da privacidade. Eu acho que ele é um direito autônomo que ele nasce em si agora, porque ele está na Constituição, né? Entrou agora no início desse ano. Foi muita briga para ele entrar? Não, eu até depois peço aos colegas, aos amigos que se eu não ainda encontrei uma legislação que tenha sido publicada em um ano, como foi a LGPD 2018, entrada em vigor plenamente 2 anos depois de 2020, e tenha entrado na Constituição, no artigo 5º, que, digamos assim, é o melhor lugar do ônibus na janela, logo 2 anos depois, agora no início de 2022. Então, em 4 anos, nós tivemos uma lei federal publicada, depois ela em vigor, e agora na Constituição Federal. Então, a proteção de dados está lá no artigo 5º, 178. Proteção de dados é um direito fundamental. Assim, só rapidamente, porque é do direito, entende, mas quem não é? O que significa estar ali no artigo 5º, né? Hoje a proteção de dados como um direito fundamental? Tudo que está no artigo 5º a gente considera um direito inalienável, indisponível. Eu não posso abrir mão dele. Óbvio que existem relativizações. Vou falar em privacidade, por exemplo. Quem vai para o Big Brother relativiza a sua privacidade para poder participar. Sim. Mas, em regra, eu não vou pensar em fazer isso com os dados do outrem, né? Porque os dados são dele, a lei fala isso, eu que sou o titular do dado. Então, a gente tem hoje ali no artigo 5º. Sendo indisponível, sendo inalienável, né? Você conjuga lá onde fala assim, existem coisas na Constituição que são consideradas cláusulas pétreas, que vem do latim pedra, né? Que é imutável, eu não vou mudar aquilo. Está lá no artigo 60, e ele fala que garantia fundamental é uma cláusula pétrea. Então, tudo que eu tenho ali no artigo 5º, privacidade, agora proteção de dados e tantos outros direitos, se eu tiver hoje, por exemplo, que legislar sobre isso, eu preciso ser para melhor. Eu não posso mais retroagir nesse direito. Legislar para menor ou tirar direitos provenientes dele. Então, tão rapidamente assim, eu desconheço. Então, a privacidade é garantida aí. Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição nos protege. Depois nós temos a segurança da informação, que muitas empresas já lidam com isso. Aí já entra um trabalho que é feito pela própria área do compliance, que é feito pelo pessoal do TI, quando os dados são digitais. Eu tenho amigos que trabalham nesse ramo que já fazem há bastante tempo essa segurança da informação, né? Que mas você, assim, abrindo uma vertente aí, nada a ver sobre isso aí, aliás, tudo a ver sobre isso, mas nada a ver com correlação histórica. Uhum. Cara, qual a sua opinião sobre isso, cara? Porque por mais que os seguranças da informação tentem bloquear, mais aparecem hackers e tentam entrar, invadir. Cara, qual a sua opinião sobre isso, cara? Que é complicado, né? Infelizmente, assim, nós não estamos livres dos ataques, os cybercrimes, né? Pô, invadiram a NASA, cara. Pô, invadiram a NASA. Pô, invadiu a NASA, pensa assim, você quer invadir meu computador aqui? É daqui pra ali, né, pô? No Brasil hoje, eu acho que nós estamos na média de 7 tentativas de fraudes por minuto. Caraca. Então, não para, né? Sim. Qual é a função do profissional da segurança da informação? Agir de forma segura, preventiva, para não deixar o seu cliente negligente em relação àquilo ou em descaso, para que, se ocorra algo, eu esteja apto a criar uma proteção, a evitar um dano maior. Né? Mas a segurança da informação, ela trata de toda e qualquer informação, onde a empresa às vezes considera as informações empresariais, né, em destaque ali, num primeiro bloco de proteção. Seja ela cadastro, né? Seja ela dados pessoais de terceiros, né? Que é principalmente, que é quando fala que a pessoa entra, invade seu sistema lá e rouba seus dados. Ali nós estamos falando de dados pessoais, financeiro, né? Empresarial, os dados da empresa. Então, enfim, tem um leque de informações ali dentro que podem servir, né, para um milhão de coisas, né? E aí você precisa trabalhar em várias frentes. Né? Você trabalha nessa segurança da informação realizada pelo profissional do TI, da tecnologia da informação. Você precisa trabalhar as equipes, as pessoas, porque hoje os maiores crimes, a quantidade maior hoje de crime já acontece há algum tempo de cybercrimes, deriva da engenharia social,
que é quando eu começo a te acompanhar, por exemplo, na sua rede social, eu vejo tudo que você posta, eu sei de tudo da sua vida, vejo onde você vai, eu sei que você tem uma família, que você tem um filho que estuda na escola XYZ, porque hoje o brasileiro ele posta tudo, né? Tudo. E com isso você relativiza a sua privacidade e coloca para todo mundo o que você posta tá antes de fazer, né? Às vezes você vai comer, não, peraí, tirar uma fotinha. Vai tomar um café, opa, um café. Para depois fazer. E eu, como cybercriminoso, vou me aproveitar disso. Aí um belo dia eu mando um e-mail para você, né? Com um link lá, aleatório. Mas só que eu construí uma história. Eu mando um e-mail para você, Éder, tudo bem? Como é que tá sua esposa, fulano de tal? Que bacana e tal. Pô, nossos filhos estudam juntos lá em tal lugar, o menino tá grande, o seu filho, você até o nome dele, que você tá postando, né? Eu conto um enredo que você até se sente envergonhado. Você fala, caramba, quem é esse cara que me conhece e eu tô sendo desrespeitoso com essa pessoa. Não saber quem é, né? Aí eu coloco para você lá embaixo assim, olha, eu tenho uma loja aqui de roupa, eu sei que você gosta e tal, ó, vê aqui o link da minha loja. É um phishing, né, que a gente fala, uma isca, para que você me dê acesso à sua máquina. Então, cybercrime hoje existe de várias formas, e uma delas é essa, né? Mas não é só isso. Então, por isso que é essencial que as pessoas sejam preparadas. Eu não posso contar somente com dentro da segurança da informação com a parte tecnológica. Eu tenho que contar como um todo. O que eu preciso fazer é evitar que depois eu tenha demanda judicial. Porque quando eu crio um ambiente seguro, prevento, em que eu me esforcei muito com todas as equipes, todo mundo trabalhou para que eu criasse um ambiente de segurança para a informação e, consequentemente, para os dados pessoais, eu evito a demanda judicial. Porque a documentação jurídica ela é construída numa adequação, por exemplo, quando eu falo eu vou adequar uma empresa, ela é construída ao longo do caminho, junto com aquilo que você vem fazendo. E preparar as pessoas é essencial. Seria até, digamos assim, meio que ilógico eu falar que eu vou proteger dados pessoais e ignorar as pessoas. Eu preciso treiná-las para isso. Elas têm que entender o que significa isso. Como a gente está conversando aqui hoje, a gente tem vários treinamentos. Nossa empresa, eu acredito que como empresa no Espírito Santo para a segurança da informação e a LGPD em si, com esse foco, eu acho que foi uma das primeiras, se não foi a primeira. E nós já treinamos, eu lembro, nós fizemos um levantamento no final de 2021, nós já tínhamos ultrapassado 10 mil pessoas treinadas entre os nossos clientes do setor privado, do setor público. E aí você vê as dúvidas que as pessoas têm. E elas fazem perguntas pertinentes, porque o tema é muito novo. Né? Eu lembro, te contando, abrindo uma ressalva aí, eu lembro que eu fui comprar uma coisa numa loja, e aí a moça falou assim, você pode me passar seu endereço, o telefone, isso que eu falei, moça, eu tinha acabado de ler sobre isso, já tem mais, acho que tem um ano mais ou menos. Aí eu falei assim, moça, você sabia que eu posso processar a loja? Aí ela olhou para mim assim, você não pode. Você já ouviu falar em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? Ela ficou olhando para mim assim, vocês não podem pegar o dado da gente sem autorização. Não, é porque quando tem a promoção a gente manda para o seu telefone. Eu falei, não, eu não quero passar meus dados, não. Brinquei com ela, né? Aí, tipo assim, mas realmente as pessoas não têm conhecimento sobre isso. Tipo assim, eu vou comprar... Você já viu, tipo assim, não sei se existe ainda, mas existem lojas que você só compra se você fizer... eu quero comprar à vista. Então aqui, eu quero comprar essa caneca aqui. Quanto que é a caneca? R$5. Toma aqui, R$5. Não, eu tenho que fazer um cadastro. Tipo, isso aí é contraditório, não é? Na verdade, assim, quando você compra à vista, né, pelo menos aqui, a gente sabe que você tira um cupom fiscal ali sem precisar de fornecer nenhum tipo de dado. Mas também nós estamos falando de um produto, assim, de baixo valor. Né? Lógico que quando você vai comprar um produto de alto valor, você tem que ter um cadastro, assim, por questão de garantia, né? Que saber, você tem que fornecer os dados também, né, Alexandre? Se você vai fazer uma emissão de uma nota fiscal, tem aquela nota fiscal, Sim. Aí você vai ter que informar seu nome, número de documento. Que é padrão, que isso aí é padrão. No caso que você falou numa loja, numa comprinha à vista, mesmo de uma camisa, né? Vamos botar uma loja de roupa, né? Em que você paga ali à vista, em dinheiro e tal. Sim. Você emite até aquele cupomzinho fiscal que não precisa dos dados ali. Beleza. O que acontece com os comércios nesse ponto? Eles querem fazer um cadastro seu, né, das pessoas como um todo, para que esse comércio possa enviar publicidade para ela. Ou seja, gerar um lead, né? Que vai ser o suposto lead, né? Captação de clientes. Para quê? Poxa, eu tenho um leque de clientes, eu tenho uma carteira de clientes, assim que tiver uma promoção, eu vou mandar para o Alexandre, para o Éder, para o fulano, ciclano. Isso aí. Né? Mas o que ocorre? Quando eu vou lá no que a lei permite em que eu trate o dado de alguém sem que ela me autorize,
né? Está lá no artigo 7º, a gente tem 10 opções. As 9 últimas, a lei fala assim, você pode tratar e você não precisa de autorização. Exemplo, quando eu tenho um contrato escrito, contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho é uma autorização chamada de base legal porque deveria levar da lei, né? E aí eu posso tratar esse dado e eu não preciso de autorização. Ou quando eu tenho que cumprir uma lei no meu estabelecimento comercial e eu tenho que fazer o tratamento daquele dado, ou cumprir um regulamento, eu não preciso. E temos mais outras. Quando eu não me encaixo dentro dessas, aí eu vou para o primeiro. Lá em cima, que é o primeiro, que é o consentimento. O que é isso? É a autorização da pessoa. Quando eu vou nos 9, eu não vejo ali publicidade, eu não vejo marketing, eu não vejo nada disso. Tem gente que faz uma ginástica tentando encaixar como... Um pessoal do marketing está sofrendo muito com isso, tentando encaixar como legítimo interesse, que é uma possibilidade, mas que é algo assim... que precisa passar por um relatório, etc., para poder acontecer. Então, quando eu não estou ali dentro, eu preciso da autorização da pessoa. E aí a loja pode fazer? Ela pode, mas ela precisa falar assim, Éder, eu quero fazer um cadastro seu aqui. Você me autoriza? Eu quero o seu nome, o seu telefone para o WhatsApp, por exemplo, né? Ou o seu e-mail, para que eu possa o motivo disso, Éder, eu tenho que te falar o motivo. O motivo disso é que eu quero te enviar promoções, liquidações, ofertas, novidades, né? E eu vou fazer isso, Éder, por um período. A lei nem fala o prazo. Éder, vou fazer isso por 2 anos. Porém, Éder, se você quiser, você pode revogar essa autorização que você está me dando a qualquer tempo, porque é isso que a lei fala. Pronto. Eu disse para você o motivo, eu disse o prazo, eu disse o porquê e eu falei que você ainda tem esse direito de revogar a autorização que você me deu. Isso é o consentimento, altamente qualificado. Você falou assim, ok, eu vou fazer, mas você tem que fazer esse ok de forma expressa, não pode ser verbal. Então, você assina alguma coisa, ou você faz aquele click fast dentro de um quadradinho no site, pronto, você me autorizou. Eu guardo essa autorização, a partir dali eu posso, então, te enviar propaganda, eu posso te enviar publicidade. Mas não é isso que acontece. E não acontece, às vezes, não é por culpa do atendente. É porque, se nós temos hoje muitas equipes, muitos trabalhadores ainda sem essa informação, isso também deriva das próprias empresas. Porque eu conheço, é o que eu chamo, o empresário Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Nós já temos o direito na Constituição, nós temos uma lei, nós temos a Constituição garantindo isso, nós temos a LGPD garantindo a proteção de dados pessoais, nós temos regras, nós temos a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fazendo fiscalização. O primeiro regulamento dela, de outubro de 2021, foi fomentando fiscalização, dizendo que ia fiscalizar a partir de janeiro de 2022. É mesmo? Então, o primeiro. Então, ela... Quem fiscaliza? A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E como se, vamos assim, não tem o mesmo significado que uma agência, mas vamos fazer essa analogia para ficar mais fácil entender quem não é do direito. Igual nós temos a Anatel para telecomunicações, nós temos o Corpo de Bombeiro que fiscaliza, tem a vigilância sanitária. Ele não é uma agência, né? É uma corporação. Ele tem uma outra função. A Anvisa. Né? A NTT para os transportes. Sim. Então, ela vem nessa linha, mas ela não tem o mesmo significado porque ela está vinculada à presidência da República. Porém, é incumbência dela fiscalizar, orientar. Ela está fazendo essa questão de orientação. Há poucos dias, o presidente da NPD, ele até falou que eu não tenho desejo de que isso vire uma fábrica de multa. Porque eu sei que quando começar a acontecer, as primeiras multas vão ser muito impactantes. O ideal é que as empresas façam a sua adequação. Muitos profissionais entenderam isso assim, então não vai multar, é isso que ele está querendo dizer, então as empresas vão continuar violando a proteção. Eu já entendi de uma forma diferente. Você me falando, deixa eu falar a minha opinião. Eu estou totalmente leigo, né? Conheço teoricamente, assim, superficial a lei. Mas, assim, do jeito que você está me falando aí, eu já penso assim, se eu sou um empresário, tenho lá X colaboradores, tenho um sistema de TI funcionando. Eu penso o quê? Vamos fazer a prevenção. Isso aí. Vamos nos prevenir para quê? Para futuramente eu não ter que estar lá brigando judicialmente com determinado cliente, porque além de ter a segurança, Alexandre, tem também as pessoas de má fé. Sim. Tem um cara que eu posso chegar lá, criar uma situação. História. Olha, é o seguinte, a loja pegou meu dado, fica mandando as coisas para mim aqui sem autorização. E aí é que está o perigo, porque a LGPD é clara.
o ônus de provar que está fazendo a adequação e que toma as medidas técnicas, administrativas, é da empresa e do órgão público. Sim. Não é da pessoa. Sem sombra de dúvida. Né? Então, isso realmente é muito perigoso. Então, eu vejo que muitas empresas não estão fazendo a sua atividade de adequação. Tá? É complexo, não é uma coisa simples, você não faz da noite para o dia, não tem receita de bolo, não é uma questão dinâmica como fosse igual para todos. A gente tem clientes de todas as áreas, né? Indústria de vários tipos, de alimentos, de energia elétrica, tem empresa de energia elétrica, tem órgão público, universidade. A gente lida com vários tipos de clientes e cada cliente tem a sua peculiaridade. Cada cliente tem uma cultura diferente, né? E aí a gente precisa moldar a adequação àquilo que ele quer. Muitas pessoas estão presas, e infelizmente tem acontecido muito na internet, né, também, alguns profissionais oferecendo ferramentas muito simplistas, né, muito cheias de promessas, e que realmente não tem um resultado prático efetivo para aquilo que precisa fazer. Né? A LGPD em 24 horas, os documentos essenciais, os 10 passos, o famoso autoajuda, né? E isso é difícil, porque nós tivemos casos de clientes que pagaram por essas ferramentas e depois nos contrataram para consertar o que tinha acontecido. É bom você mandar um recado para a galera aí, que é muito importante ficar atento aí. É a mesma coisa eu vender um curso como tocar violão em 24 horas, pô. Né? Você sabe que é impossível. Então, quer dizer, acho que todo estudo, né, Alexandre? Tudo que você impossível. faz, independente, né? Como fabricar uma cachaça em meia hora. Pô, não é assim, né? Tem todo um processo. Né? Que se fosse fácil assim, quando a esmola... clichê, né? Quando a esmola é demais, tem que desconfiar, gente. Não adianta, isso é fato, né? E eu entendi dessa forma o recado do presidente da NPD. Que eu não quero transformar numa fábrica de multas e o ideal é que as empresas se adequem. Muitos profissionais entenderam que ele estava, digamos assim, flexibilizando, mas eu entendo que ele está mandando um recado entre linhas. Olha, se adeque, porque quando houver... Porque as multas são altas. As multas em privacidade mundo afora são altas. No Brasil, a NPD também, que é responsável por multar, ela pode fazer de 2% do faturamento anual ou até 50 milhões de reais por infração. Mas eu te falo uma verdade, eu não considero ainda a pior sanção que deriva da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porque existe uma situação ali, uma sanção, de obrigar que a empresa dê publicidade para a violação dos dados. Eu vou cometer ali um suicídio de reputação se eu fizer isso. Então, e há também um peso, né, e quem conhece das questões do direito sabe, se eu tenho um cliente adequado à proteção de dados, fez tudo o que era possível, tudo ao alcance dele, mas mesmo assim ele sofreu um crime, ele foi hackeado, né, podemos falar assim, ele vai ser observado de uma forma diferente, porque ele não foi negligente, ele não foi imprudente, né? Ele teve ali uma ação criminosa em cima da sua empresa. É diferente do que eu estar ali completamente, digamos assim, de costas viradas para a proteção de dados, nem aí, dando de ombros. Eu conversei outro dia com um empresário pelo telefone, ele falou, eu não tenho interesse nisso não. Ele falou comigo, eu falei, não, tudo bem. Mas se você precisar, esse é o meu telefone, você me liga e tal. Ele não entendeu que ele tem a obrigação de fazer. Não é uma questão de opção. Eu vou optar em fazer. Eu não vou fazer. Não se trata disso. Ou eu faço, ou eu fico negligente. E aí, se eu for fiscalizado, eu preciso de apresentar a minha documentação. Documentação essa que eu construo fazendo o procedimento de adequação, junto às pessoas, fazendo os treinamentos, trabalhando com o pessoal da tecnologia da informação, com o administrativo, trabalhando com um terceirizado, fazendo com recursos humanos, que vive de dados pessoais. Então, a gente tem um trabalho grandioso para fazer. E aí ele vai ser olhado diferente. E você acha que vai... numa ação judicial, porque ele fez nada. E você acha que isso é assim, digamos assim, essa cobrança, né, em relação do governo, da ANPD, você acha assim que, na sua cabeça, você acha que eles vão cobrar daqui quanto tempo, você acha?
Não dá para dar um prazo, porque, veja bem, você lembra você falou há poucos minutos, né? Eu posso ter alguém criando uma situação. Isso. Existe no portal da NPD o peticionamento eletrônico do cidadão, que ele pode ir lá e dizer que a empresa A, ou B ou C está violando a privacidade, está violando os dados dele, e você recebeu uma fiscalização. Você está numa cidade igual a nossa, Colatina, com, sei lá, 1000 empresas, e a sua recebeu uma notificação ou um pedido de informação de alguma coisa da autoridade nacional, porque está lá, peticionamento eletrônico do cidadão. Entendi. Ele pode fazer isso. Mas eu não tenho que olhar só para a NPD. Se eu tiver numa relação de consumo, eu posso ter as questões do Código de Defesa do Consumidor, porque antes até da própria LGPD já existia, tem previsões ali no Código de Defesa do Consumidor. Artigo 43 fala sobre isso, artigo 72 fala sobre isso, artigo 72 dá até uma sanção ali em caso de violação, né, em relação às informações da pessoa. Então, é muito interessante essa parte. Eu tenho a lei de acesso à informação, que é a lei que eu tenho acesso diretamente ao poder público em relação a isso, mas eu tenho lá nela o artigo 31 dela falando que o servidor público precisa dar a informação pertinente, porém respeitar a privacidade do cidadão. Eu tenho o Marco Civil da Internet, que já falava sobre também a questão de dados pessoais ali, mas como a gente hoje tem uma lei especial, que é a LGPD, né? Então ela passa a tomar conta dessa área, né? Ela entra, há uma discussão muito forte, né, dos profissionais sobre isso, mas acaba acontecendo também. Ô, Alexandre, mas você, assim, eu acho muito interessante, eu acho que a lei tem que prevalecer, fato, a lei de proteção de dados, ela se preocupa, né, com o cidadão aí, mas você acha contraditório em tudo que você vai fazer hoje num smartphone? Todo aplicativo que você tem que entrar, tudo que você vai fazer, você tem que colocar seu nome, seu CPF e seu número de telefone. Você não acha contraditório isso? Digamos assim... Quer dizer, eu quero usufruir dessa caneca, mas eu tenho que botar lá meu nome, meu CPF e meu telefone, pô. Sim. Nas compras que você faz online, você precisa se identificar. Em regra, as compras, independente do valor, você recebe depois no e-mail uma nota fiscal. Claro, então, claro. A ideia é essa, né? Você faz um cadastro no site, mas é opcional. Quando você entra num site e quer fazer um cadastro, é opcional, você cadastra ou não. Mas a partir do momento que você cadastrou, você está ali. Aí é que vai gerar aquela situação de volta, né? Você volta ao site, você coloca coisas nos carrinhos, está ligado aos cookies, né? Do site, padrões. Então, está voltado aí. Então, tem essa intenção. Na internet, você precisa se identificar, fazer sua compra. O objetivo do cadastro é você fazer uma compra online. Né? Ou uma rede social, né? Ou você quer participar de uma rede social, que entra uma discussão também. Sim. Né? Você tem que botar lá. E cada vez a gente está mais exposto. Por quê? Vou dar um exemplo depois eu até quero que você conte esse case pra gente aí, da case da Meta, que a Meta é uma das empresas que mais indenizam as pessoas, justamente por ela precisar de usar os dados pessoais. Tipo assim, eu tenho um aplicativo, então eu tenho que botar o nome e o celular das pessoas, senão eu não vou conseguir funcionar. Aí tem aquele negocinho que a gente aplica lá, li e concordo, que ninguém nunca leu. Ninguém nunca leu isso. Eu duvido quem ia falar assim, não, para entrar tem que botar o li e concordo. Eu acho que eu nunca li aquilo. Né? Daquele negócio do li e concordo, não tem? Eu tenho uma tia, isso aqui eu vou lembrar agora do meu irmão. Meu irmão formatou o computador de uma tia minha, e aí foi fazendo passo a passo. Tia, você vai seguindo lá, o próximo passo e tal. Aí chegou nessa parte que tinha o negócio do li e concordo. Aí você concorda com os termos de privacidade. Né? Política de privacidade, né? A minha tia leu aquilo tudo. Sim. Chegou no final, ela apertou li e concordo. Falou, Eider, eu fiquei lendo aquilo lá, Eider, umas 3 horas. Que era muito, né? É justamente porque a empresa que está te dando um programa ou está te vendendo um programa, assim como o li e concordo é para ela se respaldar. Né? Sim. E nós... É autorização. É autorização. Então, se a gente entra ali automaticamente, nós estamos vulneráveis, os nossos dados estão ali, né, Alexandre? Olha que interessante, né? Rede social hoje, as Big Techs. Você já teve várias redes sociais. Eu tenho, né? Eu trabalho várias, com todas, né? E até às vezes numa própria rede social você já teve até mais que uma conta. Sim. Quanto você pagou para abrir essa conta? R$0. Você paga boleto mensal para usar? Não. O que você forneceu para ela? Os meus dados. Dados pessoais. E o Val Noah Harari tem um livro, tem uma trilogia de livros muito bacana, Homo Deus, Homo Sapiens e 21 lições para o século XXI. E aí, Homo Deus, ele fala isso, que nós hoje estamos abrindo mão dos nossos dados pessoais, que é o ativo mais valioso
da mesma forma que as tribos indígenas entregavam as terras em troca de bugigangas coloridas. Então, não há diferença hoje da nossa sociedade com os dados pessoais nas redes sociais. E se você for olhar todas essas redes sociais, essas big techs, elas têm muito dinheiro. Estão sempre entre as empresas mais ricas do mundo. Os seus donos, ou né, se for uma SA, todo mundo tem muito dinheiro. Porque tudo é dado pessoal. Hoje a informação é o dado pessoal. O algoritmo que nós conversamos em off antes, né, ele faz essa leitura, ele busca a informação. Você já aconteceu comigo, com você e com todo mundo que está ouvindo a gente, de você acessar a internet lá no Google, buscar ali um tênis e dormir. No outro dia você acorda... Só propaganda de tênis. Abre o seu Facebook, o seu Instagram, você recebe a propaganda daquele tênis. Então, estão cada vez mais avançados. Agora tem há um compartilhamento de informações, de dados aí, inevitável, a gente sabe disso. Os smartphones, a gente conversa, né? Às vezes com a tecnologia que tem dentro do smartphone, você não fala, fulano, Google, buscar isso, tal. Então, quer dizer, automaticamente o algoritmo não está só lendo o que a gente escreve, mas também está ouvindo. Tem casos de grandes reuniões, Alexandre, que os smartphones são confiscados. As pessoas, justamente porque aquilo ali está propício a escutar o que a gente está conversando. Tem muita gente discutindo isso hoje no mundo inteiro, né? E realmente não se tem cravado do que se trata, mas se desconfia disso. Aí muita gente, isso é teoria da conspiração e etc e tal. Mas há sim muita gente discutindo sobre essa temática mesmo, né? Pessoas que dizem, olha, eu não pesquisei na internet essa mercadoria. Eu falei com alguém na minha casa. E quem garante que a gente tá protegido? Tem muita gente que fala isso, né? E todos os lugares em que a gente treinou as pessoas e quando chegava nessa... Ouve-se muito isso. As pessoas falam isso. Mas às vezes eu nem uso a rede social, não tenho tempo de usar a rede social. Eu comentei com minha esposa, eu comentei com meu filho e depois estava aparecendo para mim. Então tem muita gente falando sobre isso. Mas quando você perguntou lá atrás, essa questão da autorização... Tem até uma questão na própria Lei Geral de Proteção de Dados que diz que quando eu condiciono a liberação daquela atividade pelo consentimento, eu preciso pelo menos explicar o motivo da negativa de não te fornecer aquela atividade pelo seu consentimento. Mas que também está sendo negligenciado por muitos. Há pedidos aí de autorização que estão fora dos padrões. Há muito disso hoje sendo realizado. Há muita gente tentando burlar, né? Não é só o empresário e órgão público também que não tem feito nada para poder proteger a informação das pessoas, ou feito quase nada. Nós também temos essas questões de que muitos que estão fazendo estão tentando burlar. E aí que você tem um problema. Porque não é só a ANPD que vai fiscalizar. Se eu estou numa relação de consumo, eu tenho o PROCON. Você lembra daquele aplicativo que envelhecia o rosto? Né? Que era era russo, sim, mas ele foi hospedado na Apple e no Google. Como o aplicativo não tinha personalidade jurídica no país... Ele não podia ser julgado? A Google e a Apple foram multadas. Quase 20 milhões. Deu 9 para um, 10 para o outro. Alguma coisa nesse sentido, pelo PROCON de São Paulo. E o próprio diretor do PROCON na entrevista, ele até fala que é o Fernando Capês, que é um jurista conhecido, ele fala que as pessoas que se sentirem violadas com seus dados pessoais, virem a sofrer danos, podem entrar com suas ações individuais. Nós temos, por exemplo, do Ministério Público, pode entender que haja uma violação de dados ao bem de uma coletividade. O próprio cidadão, você pode entrar com a sua ação, né? Então, olha quantas frentes eu tenho que podem acontecer ao mesmo tempo. Eu não estou falando de uma fila de espera, vai você, depois sou eu. Isso tudo pode acontecer concomitante ali para aquela pessoa que está violando. Né? E eu já tenho situações já na nossa empresa, na Security, a gente tem umas situações acontecendo assim. Empresas nos procurando para que resolvam rapidamente a adequação deles, porque eles têm um contrato com uma empresa maior, grande e tal, que eles prestam serviço para ela, e eles foram ali notificados que eles têm um prazo para se adequar, que se não adequar, os contratos serão rompidos. Cara, é muito louco, né? Então, já tem empresa maior fazendo isso. Então, eu vejo que é um efeito cascata. Você vai ter essas empresas maiores cobrando dessas médias, as médias das menores, até chegar em todo mundo. Tipo, por que só vem em mim que sou grande, né? Cadê? Aí é onde que vai surgir
o funilamento, né? Sim, porque nele concentra a maior gama de informações, né? Sim. Ele tem muito mais visibilidade por isso, né? Então, ele vai ter muitos mais dados, então ele tem muito mais preocupações e responsabilidades. Eu falo mesmo, na hora que você vai coletar dados, que é necessário, você... tem até o princípio, né, que fala isso, na lei, princípio da necessidade, eu coleto só o que é necessário. Busca o mínimo possível, minimiza isso, porque quanto mais dados eu coleto, mais responsabilidade eu assumo, né? Então, bacana. Gente, estou recebendo aqui Alexandre Fagundes, doutor Alexandre Fagundes, responsável aí pela LGPD. Vou botar responsável assim, não, especialista. Você que tem a sua empresa, ó, tá vendo? É um papo muito legal. Vale a pena muito vocês se fazerem a preventiva aí, porque realmente cada dia que passa, né? Vocês estão vendo, né, gente? Os ataques cibernéticos, né, que a gente vê pelo mundo todo acontecendo, às vezes tem acontecido debaixo do nosso nariz, a gente não vê, propriamente você que tem sua conta, às vezes, numa rede social, que perde a conta. Então, muito cuidado aí, estou recebendo aqui, obrigado, Alexandre, por esclarecer a nossa mente aqui. Deixa eu mandar um recadinho para essa galera massa aí. Meu amigo George tem um recadinho para essa galera aí. George, cadê você, meu amigo? Fala, galera, tudo bem? George Lima aqui da George Veículos. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Pod Edercast do meu amigo Éder de Oliveira tá incrível, viu? E meu amigo Éder, vou aproveitar a sua audiência aqui, é claro, né? E vou deixar um recadinho pra galera. Pessoal, vender o seu carro pode ser muito mais simples do que você imagina, viu? Aqui na George Veículos, você recebe uma proposta de compra pro seu carro em apenas 30 minutinhos. É super fácil, não é verdade? Entre em contato conosco e agende uma avaliação e descubra a melhor maneira de vender o seu carro. Valeu, galera! Ah, meu amigo George, quer vender carro, mano, quer comprar agora. 30 minutos você tem uma proposta do seu carro. Você quer vender seu carro, passa na George Veículos. Esse sim é diferenciado. Passa para tomar um café, em 30 minutos ele faz uma proposta do seu carro, viu? Você que tá aí querendo vender seu carro, obrigado a cada um de vocês que tá aí junto com a gente no canal. Se inscreva, mande um abraço para toda a sua família aí. A galera tá todo mundo aqui, ó. Obrigado aí pelo carinho que tá com você aqui. Um beijo no coração, tá certo? Vou falar também, não posso deixar de falar da nossa princesinha, a Cachaça Arte Suprema. Essa daí que você tá vendo no vídeo. É a edição especial do Éder de Oliveira, @Cachaça Arte Suprema. Essa é especial para você, para ser um aperitivo, também para fazer altos drinks. Você pode inovar, fazer várias coisas. Você gosta de fazer um drink aí em casa, tomar um aperitivo antes do seu jantar, antes do seu almoço, com os amigos. Essa cachaça realmente é especial. Um blend com bálsamo, amburana e jequitibá rosa. Quer saber mais? @Cachaça Arte Suprema. Enviamos para todo o Brasil. E detalhe, o preço é de pinga. É isso mesmo, viu? Obrigado, um abraço a toda a família. Meu amigo Afonso Locatelli, toda a família Lárida, Aninha, Otávio, essa galera massa que tá sempre junto com a gente. E vou falar também da GoHev Brasil, é isso mesmo, a moda masculina e feminina, onde você tem aí um conforto para malhar. Você que gosta de... Tá malhando ainda, Alexandre? Malha ainda? De vez em quando. De vez em quando, é bom, tá vendo? A GoHev tem promoção lá, entra lá, tem cupom EDER 10% de desconto, é gohevbrasil.com.br. Eu que vou receber aí, em breve, uma galera falando sobre a GoHev, sobre como treinar. Vai ter um discurso top aqui em relação à roupa de academia, aos personagens trainers, nem sei como é que fala, como é que é o plural de personal trainer, personagens trainers? Boa pergunta, né? Personal trainers. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente aí, a Primavera Material de Construção, o Fornaciário Capelete, meu amigo Wellington, aquele abraço, deve estar em casa de molho, um abraço querido, MW Vistoria, também a Som LED, LK Despachante Braseiro, Carlito Contabilidade, Rara Semijoia, sua dependência financeira, Renato Prando Móveis, meu amigo Renatinho, aquele abraço, Close de Fãs, o Braseiro Steakhouse em Pancas e toda essa galera top que tá junto com a gente aí. Alexandre, mais uma vez agradeço, obrigado aí por ter vindo aqui, falar, explicar pra gente aí realmente sobre tudo que é o mundo do LGPD, que muita gente conhecia. Quando eu fui ler sobre isso, eu achava assim que... Falei, daqui um dia a gente vai chegar numa loja para comprar alguma coisa, ô Alexandre, e a gente vai ter que assinar um termo. Eu, Éder de Oliveira, me autorizo a comprar. Mais ou menos assim, né? Rapaz, é interessante porque assim, né? Por ser novo, por ser um tema novo, né? Uma cultura nova a ser difundida na nossa sociedade, ela não nos proíbe de tratar o dado. Não é isso. Ela traz regras para quem possui ali aquela base de dados. A lei chama, no caso, uma empresa, um órgão público, ela chama de controlador. Aí eu penso na palavra controlador, porque ela controla os dados e cabe a ela as decisões sobre como fazer aquele dado circular de forma correta dentro da sua empresa, dentro do órgão público. Depois ela chama alguns de operadores de dado,
que não são os colaboradores. Muita gente faz essa confusão. O operador de dado, um exemplo clássico. Você tem a sua empresa, Éder de Oliveira, e você resolve fornecer plano de saúde para os seus colaboradores. E aí você contrata o plano de saúde XYZ. A partir do momento que você fez esse contrato, você vai ter que enviar os dados pessoais dos seus colaboradores para ele. E aí, esse plano de saúde ele vai ser o operador de dados em nome do controlador, que é o Éder de Oliveira. A empresa Éder é o controlador. E o plano de saúde vai ter que cuidar daqueles dados, seguindo as orientações da LGPD. Eu já assinei termo de fornecimento de dados. Realmente, isso aí já está acontecendo no mercado. Sim, já. Porque às vezes você vai e fala assim, você me autoriza a usar os seus dados assim para eu poder fazer um orçamento. Sim. Eu já assinei termo. Nesse caso, você está criando uma relação contratual. A LGPD não fala sobre a relação contratual, mas o regulamento europeu fala sobre isso, né, da questão de contrato entre uma empresa e outra. E aí eu vou ter essa figura. A figura da empresa do Éder sendo o controlador do dado, mandando para o meu plano de saúde do Alexandre, onde você vai falar, Alexandre, ó, tá aqui os dados dos meus funcionários, eu quero que você trate dessa forma. É feito um aditivo nesse contrato, né? Então aí é que entra a parte jurídica, né? E faz um aditivo nesse contrato. E eu vou tratar os dados de acordo com o que você, que é o controlador, porque a lei fala isso, cabe a você dizer como os dados vão ser tratados, não eu aqui que estou recebendo. Óbvio que eu vou seguir a LGPD, porque eu quero que a minha empresa também esteja adequada, faça as coisas corretas, porque eu tenho responsabilidade com esse dado. Lá no regulamento europeu, a gente tem a figura até do subcontratante. Lá chama contratante, é o subcontratante. Seria como eu aqui, plano de saúde, pegando os dados dos seus colaboradores e terceirizando esse serviço para um outro plano de saúde. Aí ele seria o subcontratante. Mas eu faria isso desde que você autorizasse. Eu ia falar, tem um subcontratante. Na Europa é assim. Sim, que no caso seria, você está prestando um serviço, mas automaticamente você precisa de um terceiro prestador. Suponhamos que eu tenho uma demanda muito alta, eu não vou conseguir te atender, mas eu quero te atender e eu vou e contrato um outro prestador de serviço da mesma área, mas nesse contrato eu te informo e você me autoriza. Na LGPD a gente não tem essa previsão escrita em lei, mas nós temos um guia orientativo sobre controlador e operador de dados e sobre o encarregado de proteção de dados, que saiu há poucos dias, que faz a remissão a isso, ao que o regulamento europeu diz. E dizendo que aqui no Brasil a gente teria que agora estar fazendo isso a partir de então. É um orientativo para isso, que aqui está levando o nome de suboperador. Então, eu como plano de saúde, vou operar os dados dos seus funcionários, como você me contratou, você é o controlador, eu faço essa negociata agora com um suboperador. Então, agora a gente tem essa figura numa orientação vinda da Autoridade Nacional de Proteção de Dados há poucos dias. Então, depois da legislação da LGPD de 2018, depois que ela entrou na Constituição, nesse meio tempo também aconteceram muitas outras coisas. Nós temos uma lei, por exemplo, do início do ano. Ela foi, eu acho que 3 ou 4 de janeiro. De só te falar aqui que é interessante. É uma lei que... Quer ver? Pegar aqui o número dela, né? Porque depois existem pessoas aí que vão se interessar. É a 14289. Ela é de 3 de janeiro. Ela prevê que é obrigatório preservação do sigilo sobre a condição da pessoa que vive com infecção do HIV, hepatites crônicas, HBV e HCV, e da pessoa com hanseníase e com tuberculose. Então, a primeira lei deste ano, que veio ali logo a 3 de janeiro, eu acho, fala sobre proteger os dados dessas pessoas que estão nesse estado de saúde. E o que é interessante? Prevê que a única forma de que essa informação tome um caráter, digamos, mais público, se previsto em lei ou autorizado pelo titular, pessoa que tem a doença. O que significa dizer que nenhuma outra pessoa ou nem ninguém pode fazer a revelação se não for por essas duas vias. Uma previsão da lei, a própria lei fala isso, ou autorização do dono dessa informação, a pessoa que é o portador ali do HIV, da tuberculose, da hanseníase. E, Alexandre, você assim, cada dia que passa, isso é uma lei muito nova, uma lei que isso aqui ainda vai surgir vários parágrafos, né? Então, a gente... o que você prevê para essa Constituição? Que, assim, na sua cabeça, vai chegar um ponto que, de repente, até para eu sair de casa, eu ter portão, posso sair de casa? O que você prevê, assim, no mundo do LGPD? Bom, aí, eu vejo que o que você mencionou
está muito ligado com as questões dos algoritmos, inteligência artificial, né, e tal. Sim, tem. Dentro aqui só da LGPD, da proteção de dados pessoais, eu vejo que nós vamos criar uma cultura de proteger a informação do outro, que eu acho que isso é o importante. Uma coisa que a gente frisa muito nos nossos treinamentos com servidores públicos e com colaboradores Rapidinho, abre uma ressalva aqui, só para te falar aqui. Então quer dizer que você acha que não vai poder fazer fofoca mais, não? Aí é que tá, né? Mas como é que a tiazinha vai sentar na calçada e falar mal da vida do outro agora, Alexandre? Aí é que tá. Aí a gente entra no outro tema, né? É só para descontrair, viu, gente? Porque assim, a gente tá falando de inteligência artificial que não pode fazer mais nada, que eu digo, mas não vamos falar da vida dos outros. Vai sentar num bar aqui, gente, vamos falar da vida dos outros, mas ó, tem que fazer... Fala muito alto, não, senão nós vamos ser processados. Mas é que tá, olha só, Brincadeira, é um tema que eu aprecio muito, que é a liberdade de expressão. Eu vejo assim, George Washington já dizia que ele, um pai fundador de uma das maiores democracias do mundo, que é a americana, que se uma geração abrir mão da sua privacidade, nós vamos necessitar de muitas outras para tê-la de volta. Porque tudo começa pela liberdade de expressão. O que eu preciso separar, no meu entendimento, são dois momentos. Um é eu poder falar. O outro é o conteúdo que eu falo, só que eu já tenho uma limitação imposta na nossa legislação, porque se eu cometo contra você no que eu falo, crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação, você me processa. Esse é o limite legal. Você entra com uma ação civil de indenização por dano moral, e eu vou ter que te pagar uma indenização pelo conteúdo daquilo que eu falei. Então, só que as pessoas estão pegando a ideia dessa parte onde eu analiso o conteúdo para ver se ele é criminoso ou não, e estou trazendo aqui para o início para dizer, você não pode falar. E não é isso. Eu tenho que ser responsável pelo que eu falo de uma forma completa. Se eu ali fizer a fofoca sobre você e a minha fofoca ela tiver esse conteúdo difamatório, calunioso, qual é o limite legal? Você vai me processar. Claro, fato. O que eu não posso calúnia, fazer difamação. é querer te calar de forma antecipada. Tá? Já que você entrou nesse assunto aí, fala sobre o STF desse último caso que nós tivemos aí. Qual é a sua opinião? Eu sempre pergunto, sabe? Porque eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de liberdade de expressão. É verdade, cara. A gente vive num mundo onde a gente tem que se expressar. Eu faço música. Uma vez eu ouvi falar assim que música pode escrever o que você quiser. Que a música é uma liberdade de expressão. Você pode escrever. Sabia que eu, como compositor, né, um dia eu li sobre isso. Que até você podia burlar a gramática. Que é música. É liberdade de expressão. Ela é uma liberdade de expressão, né? Antigamente teve aqueles casos, né, de mandar o povo embora do Brasil, que estava fazendo, né, pela liberdade de expressão. Graças a Deus a gente venceu isso. E agora só que a gente parece que está revivendo isso de 1900 bolinha. Né? O que você acha? Sua opinião sobre isso, Alexandre? Cara, olha só. Infelizmente, a gente tem vivenciado um acirramento de uma bipolaridade política muito grande, de lados e etc. e tal. E, às vezes, muitas das decisões que estão acontecendo no STF voltadas para essa questão de liberdade de expressão, como jurista, tá? Vou falar do direito. Sim, claro. Porque tem pessoas que ouvem e analisam pelo lado político. Não. Há um enfrentamento, há sim uma violação ao que a Constituição diz. É o que eu acabei de dizer. Não é... Tá focado no conteúdo que eu falo. Mas eu não posso ser proibido de falar. Tá? Eu tenho que ter a liberdade de me expressar. Agora, se dentro do que eu expresso eu violo a lei, que eu seja processado por isso. Agora, quando eu calo alguém, eu estou ali cerceando o seu direito. E se a Constituição diz que o STF é o guardião da Constituição, se ela diz que a liberdade de expressão é um direito nosso, e se eu tenho um ministro decidindo contra isso, ele tem violado as duas coisas que ele teria que defender. Ser o guardião da Constituição e indo contra o que a Constituição prevê. Porque por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros.
dentro daquilo que eu posso. Até pelo que eu contei, do que eu passei, às vezes eu me vejo muito em situações que eu encontro e eu quero ajudar as pessoas. Agora, e por isso, eu falo, eu não posso ser a favor, como jurista, como cidadão, contra a liberdade de expressão. É porque muita gente confunde, Alexandre, liberdade de expressão com calúnia. Tem isso também, gente. Peraí, vamos lá. Uma coisa é eu falar a minha opinião, mas outra coisa é eu ofender o Alexandre. É exatamente o que eu estou dizendo. Entendeu? Então você, como jurista, tá deixando bem claro que eu ter minha liberdade de expressão, eu achar que essa caneca aqui é minha opinião. Gente, essa caneca foi feita de porcelana, tal, sem ofender ninguém. Mas agora, a partir do momento, o Alexandre me deu essa caneca, mas o Alexandre é isso, já mudou o conceito. Mas você não foi proibido de falar. Não fui proibido. O que as pessoas estão confundindo é isso. É aí que está a confusão. Eles estão tentando falar, não, você não pode falar. Não, aí não. Entende? E é como eu estava dizendo, como eu sou uma pessoa que me preocupo com as outras, eu tenho isso de querer ajudar as pessoas, principalmente os mais carentes, os mais vulneráveis. Se eu sou a favor de tirar a liberdade de expressão, eu estou tirando tudo que ela tem que ela não precisa pagar. Com certeza. Porque ela também tem liberdade de expressão. Sim. E a pessoa, quando está na situação de vulnerabilidade, de miserabilidade, tudo que ela tem é a voz para gritar, eu estou nessa situação. Certeza. E se eu tiro isso, e se eu vou contra isso, eu estou tirando tudo que ela tem. Então, eu sempre falo, não é possível ir contra o que está escrito na Constituição. Tudo bem que ela é um cardápio gigantesco. Você quer falar, muitos anos para... Você quer falar de família, lá tem. Você quer falar de índio, lá tem. Você quer falar... Tem até da escola do Dom Pedro II, tem lá. Ela é um almanaque, tá? Você pega 250 artigos aqui, na Constituição americana você vai ter 15 e 20 e poucas emendas. Lá a Suprema Corte americana cuida de, sei lá... Ele tem um número bem diferente aqui, tipo 100, 200 casos, porque eles se atentam só àquilo que é a Constituição por ano, e aqui nós temos a nossa tratando de 100 mil, né, casos. Então, é complicado. Nós temos uma Constituição muito aberta, muito ampla, né? Eu até, uma vez eu vi assim, é óbvio que eu prefiro ser abraçado por ela, porque quando a gente nasce, primeira coisa que acontece quando eu respiro, eu sou abraçado pela Constituição. Porque eu tenho direito à vida. Isso está previsto lá. Uhum. Mas eu dou sempre a dica para as pessoas, fique longe do Código Penal. De preferência, passe a vida inteira longe dele e se chegue perto da Constituição. Então, eu sou o defensor da liberdade de expressão por esse ponto. Eu fiz o dever de casa. Claro. Eu li livros de totalitários. De todas as espécies que você pensar. De todos os regimes totalitários da história, eu li. Eu leio muito livro. Eu aprendi a gostar de ler livro. Né? E eu leio os contrapontos. Eu não leio só uma visão. Porque eu também defendo que quem tem que fazer uma avaliação cognitiva daquilo que eu penso sou eu. Não alguém fazer por mim. Aí entra a neurociência que nós tivemos semana passada com o Dr. Badiani, que falou muito sobre isso, né? Foi a neurociência cognitiva, que também, se você não assistiu, vai lá, gente, assiste lá. Dr. Rodrigo Badiani falou muito sobre neurociência, muito legal. Então, se eu leio um pensamento filosófico, político, histórico, mais voltado por uma determinada política, eu leio o contraponto disso. E eu vou fazer a análise. Não vai ser a esse ou aquele, né? Então, bom, a gente entrou... Esse é um tema infindável, tema tá? Com certeza. Liberdade de expressão, a gente vai até amanhã aqui. Fala pra gente, Alexandre, sobre... Já que você falou, você entrou nos cases aí legal. Conta pra gente aí uns cases que marcaram, assim como o LGPD é novo, mas conta pra gente uns cases, assim, que você achou bizarro. Nossa, essa empresa foi multada por causa disso. Conta pra gente aí. Vou fazer uma comparação com você que é cantor, artista aí. E agora eu tô vendo que eu não vou mais pagar para comprar cachaça também. Claro. Isso aqui falta tudo, só não falta dinheiro, mas não falta cachaça aqui. Nós tivemos uma grande empresa do Brasil de chocolates, que ela, numa loja dela em Minas Gerais, ela divulgou o telefone da gerente. E depois demorou quase 7 meses para tirar de lá.
Então, essa ex-gerente, né, passou a receber ligações. E o seu telefone, o nosso telefone, também é um dado pessoal. Porque o dado pessoal é tudo aquilo que eu posso te identificar de forma direta. Se eu vejo sua foto, se eu vejo seu RG, eu te identifico de forma direta, mas também é o dado que eu posso te identificar de forma indireta. O endereço da sua casa, por exemplo. Se eu vier à sua casa, inclusive eu vou saber até as outras pessoas que moram com você. Também é um dado pessoal. O IP da sua máquina, que é só um número, é um dado pessoal. Então, tudo que é dado. E o telefone também é um dado pessoal. Nesse caso, a empresa foi condenada a pagar um dano moral por isso. Porque usou o dado da pessoa, né, da gerente, de forma indevida. Eu não posso fazer isso sem uma prévia autorização, né? Eu não posso divulgar o dado, a não ser que ela tenha expressamente feito isso, até porque divulgar o telefone de alguém não está numa das bases legais. A não ser quando eu preciso, por imposição de lei, fazer, mas isso aí está ligado mais às relações ali de uma empresa com um colaborador e tal. Então, nesse caso, não. E aí você vai lembrar que, acho que foi no fim do ano, o Gustavo Lima foi processado. Sim, eu achei. Eu tá aqui na ponta da língua de eu falar agora. Que não foi, na verdade, não é o Gustavo Lima, né, gente? São os compositores da música, né? Que foram lá e colocaram um número de telefone. Que foi um caso, assim, que eu li que eu achei muito interessante para ler, assim, para você ver. Eu falei, pô, talvez o cara... Eu sou compositor, eu sei muito bem o que é isso. Você tá aqui aleatório. Vamos colocar um número que... Aquele número talvez rimou na dicção da métrica da melodia, sacou? Sim. Aí os caras botaram um número aleatório ali e não pesquisaram. Isso gerou um case. Conta pra gente aí. Assim, juridicamente falando, eu não acredito que isso vá gerar grande impacto no final. Até porque não tinha o DDD também, né, Alexandre? E nós temos, cada estado tem DDDs, tem estados como São Paulo que tem mais de um mais DDD. De um DDD, então a gente vai ter várias pessoas, né, nessa seara aí. Então, não vejo, tá, um grande impacto ali. Porque, diferente do caso que eu contei da empresa, né, de chocolates. Que ali era específico, é diferente. Ali era local, regional específico. E houve o pedido, e houve uma demora também para ser retirado e tal. Então, há ali uma situação bem distinta. Eu acho que, né, nesse caso do Gustavo Lima, para mim, eu acho que serviu mais até para divulgar a música, é bloqueado. Né, sim. Serviu mais para divulgar a música. E a gente canta no show, tem que cantar a música estourada. Mas olha que interessante, olha, por ser um tema novo, olha que interessante. Se você, sua empresa, compartilhou os dados do seu colaborador comigo, e eu tinha o dever de guarda desses dados, eu tinha esses dados em minhas mãos, e eu, digamos, cometi algum tipo de incidente, porque não é só vazamento, tá? Tem muita gente que pensa só no vazamento. Eu, por exemplo, como titular de dados, eu posso procurar a sua empresa e pedir informações sobre os meus dados, aos quais eu tenho o direito de saber, que é o direito de acesso, depois a gente vai falar sobre isso, e você precisa me fornecer isso num prazo. A lei fala em 15 dias. Então, se eu não cumpro um prazo, eu também violo. Então, muita gente pensa no vazamento, porque o vazamento ele tem uma manchete que chama a atenção. Porque quando você fala de vazamento de grandes empresas, são milhões de dados, milhões de pessoas. Então, isso chama a atenção. Mas existem várias formas de eu violar a Lei Geral de Proteção de Dados. O fato de eu não adequar o meu negócio é uma violação. Porque eu não estou sendo ali proativo em manter a segurança da informação. Então, eu não acredito nisso. Mas olha que interessante. O compositor passou o dado pessoal num papel para o Gustavo Lima, que pegou o papel, pegou o dado em mão. A culpa é de quem? E depois divulgou. De quem é a culpa? É igual aqueles caras que batem de ré um no outro. De quem que é a culpa? É estranho, não é? É estranho. É estranho. Porque se você olhar para cá entre controlador do dado, compositor e operador do dado, o intérprete, todos teriam a responsabilidade. Eu acho assim, se eu fosse o juiz... da lei, né? Pelo rigor da lei. Mas eu não acredito que isso aí vai dar muita coisa. Se você fosse juiz, eu fosse juiz, eu vou falar por mim. Eu acho que partiu da onde? A responsabilidade de quem colocou aquilo no papel foi dos compositores, ponto. Você é responsável pelo que você cria. Então, se eu criei aqui, quando a gente compõe uma música, a gente registra, edita ela, eu botei um número ali, eu não me atentei a isso, porque até então a música... E outra, é a música lembra do Gabriel Pensador? 2, 3, 4, 5. Também era um número de telefone. Sim, exatamente. Só que acho que nem tinha, né? Não tinha. Mas olha que interessante isso que você tá trazendo, isso que você levantou. Você vai analisar justamente isso. Qual foi a intenção da pessoa neste caso, né? Porque
eu acho que está muito mais ligado à rima que ele quis fazer Sim, do com que certeza. propriamente divulgar um telefone, que ele fez isso de forma aleatória, como fez Gabriel Pensador. Então, E você leu veio. essa matéria? Foi interessante, que aí muita gente começou a ligar para o número, porque é 62 de Goiânia, né? Aí começou a ligar. Aí me parece que esse número, a pessoa Realmente ela foi muito importunada. Né? mencionou ali e tal, né, quando lançou a música, ela ficou importunada e tal, e depois esse número segundo o que eu li, né, nas reportagens, não sei se isso é verídico, mas esse número foi doado para um asilo. Uhum. Que aí as pessoas ligavam, do asilo e tal, e as pessoas começaram, você podia ajudar a gente e tal. Boa. Tipo assim, Ela foi bacana nesse aspecto. Tipo assim, nem acho que esse processo nem deram Eu continuidade. aconselho também o Gustavo Lima aproveitar e fazer uma doação lá pro asilo. Claro, né? com certeza. Né? O Gustavo é um coração gigantesco, né? Gustavo, ele ajuda muita gente. Mas fala mais pra gente aí, outro case aí. O lance também que é importante você ressaltar aí, também teve casos de multinacionais igual a Meta, né? A Meta que também, que hoje é eu acredito que seja uma das maiores captadoras de dados do mundo, né? O que nós sabemos que uma das empresas da Meta, que é o Facebook, ele tem várias situações onde houve, no mapa que existe na internet sobre vazamentos de dados, né? O Facebook aparece várias vezes, cada vez maiores, etc. Mas nós temos aquela situação da Cambridge Analytica, né? Que foi voltada às eleições americanas, teve alguma coisa voltada nesse sentido, onde a Cambridge ali junto com o Facebook fazia um teste psicológico, obtinha informações dos dados pessoais do titular da conta do Facebook, obtinha informações dos dados pessoais dos amigos daquela pessoa, aproveitou uma falha que havia ali na época do Facebook que permitia essa coleta do dado do amigo que você tinha no Facebook e usou isso de informações. A denúncia veio através de jornais. Zuckerberg teve que responder em Londres, teve que responder na corte legislativa, teve que responder no Senado americano sobre isso e tal. Foi um escândalo, né? E existe até um documentário na Netflix, Dilema das Redes, Sim, eu assisti. que fala sobre essa temática. Tem dois ali, né? Tem documentários interessantes ali sobre isso. E aí dizem que isso está muito voltado a essas informações que foram obtidas aí de uma forma, dados pessoais, para a campanha na época do presidente eleito, que foi o Trump. Então, houve isso, aconteceu todo esse escândalo, e o que a gente aprende com isso? A questão veio através da formação dos dados pessoais. Porque muito se fala assim, eu não posso falar nesse caso, por exemplo, essa é a forma que eu penso, de um vazamento, porque não houve hackeamento. Né? Eu pressuponho vazamento quando eu tenho ali um hackeamento, onde alguém invadiu, né, vazou informações, etc. Não foi o que aconteceu. A Cambridge aproveitou de uma situação e usou os dados de forma indevida. Ou seja, ela violou a legislação pertinente, não por vazar, mas por utilizar os dados de uma forma que ela não poderia usar. É interessante a gente fazer essa análise, né? Óbvio, respeito os melhores juízos e outros entendimentos, mas é uma questão que eu vejo hoje, né? Alexandre, você acredita que existe mercado negro para isso? Com certeza. Venda de dados. Eu acredito que tem mercado negro para tudo, né? Então, sim. Mas você já teve alguma situação de caso de falar assim, que fulano de tal captava dados aqui e eram vendidos? Você já ouviu? A gente ouve, sim, muitas histórias, mas quando isso é voltado muito para o mundo da tecnologia da informação num cybercrime, raramente você sabe quem o fez. Você sabe que foi tomado um banco de dados de um determinado local. Uhum. Né? Nós tivemos aí invasões diversas no mundo inteiro, no Brasil também, né? Nós tivemos invasões, Serasa, nós tivemos Sebrae aqui no Brasil há pouco tempo. Então, o que o cybercriminoso acessa? Dados pessoais. E ele vai vender aonde? Sim. No mercado negro, né? Ou para potenciais clientes, etc. Você tem noção de quanto que chega a custar um banco de dados, Alexandre? Olha, eu já ouvi falar, né? E já vi casos assim onde foi buscado o criminoso e conseguido encontrar e resolver que a venda, por exemplo, no Brasil,
R$ 1 por pessoa, uns Sério? 50, R$ 2. Por pessoa. Imagina se eu tenho um 100 banco mil, de dados. 100 mil Eu pessoas. tenho aqui R$ 1. E Caraca. às vezes, dependendo de onde foi hackeado, você tem ali uma base de dados bem elaborada. Separado por idade, separado por sexo. Ó, eu tenho aqui, ó. Aí o cara fica com a la carte para te oferecer com preços diferentes. Então, Caraca, surreal, hein? isso por isso que é importante eu guarnecer a privacidade, a proteção dos dados pessoais, porque tudo começa com dado pessoal, né? Sim. A sua informação pessoal é que te leva a invadir a sua privacidade. Ou um caso que você tem, por exemplo, para distinguir, né, proteção de dados e privacidade. Privacidade. A sua casa aqui é um asilo inviolável. Sim. Ninguém vai poder adentrar dentro, Sem né, nela, sem estiver aqui acontecendo um crime em flagrante, Sem mandado mandado judicial, judicial, né, isso e aí. tal, não pode adentrar. Porque sua casa é um lugar privado, é um lugar que respeita a sua privacidade, mas ela não é um dado pessoal. O endereço dela pode ser, mas ela em si, o imóvel, não é. Então, tá vendo a amplitude da privacidade? Agora, a privacidade é o direito que eu tenho de não ser invadido na minha esfera íntima. A proteção de dados é uma das ferramentas que eu tenho para não deixar que a minha privacidade seja violada. Então, quando eu faço isso como profissional ou como colaborador numa empresa, ou como um servidor público nos órgãos públicos, é que eu faça a proteção de dados das pessoas, né? Eu sempre falo, privacidade não é que eu tenha que esconder algo. Às vezes passa assim, eu não quero me esconder porque eu quero privacidade. Não, privacidade é eu ter liberdade de fazer isso. Uhum. É eu abraçar essa causa de dizer que a privacidade é um direito que eu tenho, constitucional, a proteção de dados é um direito que eu tenho constitucional, e eu preciso respeitar isso. Eu preciso respeitar os seus dados pessoais e você respeitar os meus dados pessoais. Essa é uma das bases até do nosso treinamento. Quando a gente está passando para as nossas equipes, é justamente isso. Entenda o direito que você tem, que automaticamente você vai saber o dever que você tem quando você está com o dado de outra pessoa nas suas mãos. Isso aí remete ao conceito de direito, né? Tem muito a ver, né? O seu direito termina quando e vice-versa. Quando começa o meu dever, o seu dever termina quando começa o meu, enfim. O bom do direito é que as pessoas abrem os debates para tudo, né? E aí vai ter, e sempre vai ter juristas usando a tese que depende, né? E fazer análise. Mas eu olho para a proteção de dados, para a privacidade como um todo, para a segurança da informação, como algo a ser que eu preciso praticar isso. É uma forma cultural, né? Você falou, por exemplo, de incidentes, né? No home office da pandemia. Olha que interessante. Nós tivemos muitas invasões acontecendo no mundo afora, porque os profissionais iam para trabalhar em casa, usavam o seu próprio material ali de internet, Sim. etc. Só que onde ele acessava a sua internet, né? O seu roteador, por exemplo, também era acessado pelos filhos que estavam em casa. E criança clica em tudo, né? Que é Sim. possível. Então, às vezes, você tinha o cybercriminoso usando esse caminho para chegar no seu computador e chegar na sua empresa onde você trabalha. Caraca, Então, eu falo mesmo, você está vendo que isso aqui não é só eu ter uma grande segurança cibernética, de tecnologia da informação dentro da minha empresa, do meu órgão público. Se eu não preparar as pessoas, eu posso cair nisso também. Então, eu repito, dado é pessoal. Então, eu preciso tratar as pessoas dentro dessa nova cultura que nós temos. Bacana, Alexandre. Mais uma vez eu agradeço aí, viu? Obrigado aí por ter tirado uma horinha na sua agenda lá e vir aqui bater um papo com a gente. E te ver, né, bicho? Que tem tanto tempo que eu não te via, cara. Quantos anos, né? Volta e meia se esbarra nos botecos aí, né? Escondido. Mas assim, tem bastante a gente não batia um papo. E principalmente depois de tantos anos, Sim. né? Um papo que não tem nada a ver com a música, Rapaz, né? Que, não é? Né? Totalmente distinto. Como é que fala? Lá atrás, 2001, cabeludos. Peça, os cabeludos, cantava, novinho. Usando ia pra... aquele monte de fantasia que eles nos obrigavam a usar. E era tudo ideia sua, tá? Aquilo. Vestido de macho man. Gente, eu tenho as fotos tá lá em casa, eu vou fazer um podcast. Vou chamar o Leno, Chama. Vou mostrar as fotos, gente. Vou botar tudo bonitinho. Aí olha aqui, gente, ó, como é que a gente era. Isso tudo novinho, rapaz. Nem barba tinha. Isso, rapaz. Rapaz. Eu lembro. E que época bacana, tá? Que saudade, que época boa. E né? você ainda tem saudade da música, Alexandre? Hoje, assim, eu gosto da música, mas eu tô tão envolvido com tanta coisa, né? Com tanto trabalho, graças a Deus, né? Que não me sobra o tempo mais de falar assim, vou viver, vou lá cantar,
tal. É óbvio que eu gosto. Mas de vez em quando Talvez ainda brinca música- um pouquinho, brinca um pouquinho. Sim, diversão. Diversão, né? Nós tínhamos até antes da pandemia o Vintage Play, fazendo um rock and Sim, roll. sim. Não tem muito Aí- tempo, né? Não tem muito tempo, não, isso. Não, foi 18, 19, aí veio pandemia. Ah, entendi. Aí deu aquela parada. E pra mim ficou assim, impossível, né? Hoje eu sou demandado 24 horas por dia. Então, Que bom. não tenho mais... aliás, eu tenho vida, né? Aham. Mas tem muita coisa que eu gostaria de fazer dentro dela que não está Não sendo tá- possível não no tá- momento. Não tá tendo tempo, né? Mas assim mesmo, cara, a música... E você consegue tirar conceito de música ainda hoje em dia? O que você tem tempo para ouvir um rádio, ver o que tá tocando? Consegue? Ou você ainda dá... eu sou dos anos 80, gosto de ouvir os clássicos e tal, e a minha música é aquela dali, eu não sou atualizado. Tô aí, tô nos anos 80. É mesmo. Tô nos anos 80. Eu acho que a gente era para ter essa idade nos anos 80, né? Porque olha só, que interessante, né? A gente vai falar de... você quer cultura? Também está na Constituição. Lá tem um artigo que fala de cultura. Tem, claro. A própria Constituição quer conceituar a cultura, que é uma coisa milenar. Então, você entender como a nossa Constituição ela é... Ampla. Ampla, né? Ela quer abraçar todo mundo. Olha, outro dia eu estava pensando, gente, se você for fazer uma coletânea e você fala assim, eu quero ver a nata da música daquela década. Se você vai nos anos 80, você tem dificuldade de fechar uma seleção de 30, 40 músicas. Não fecha. Você não fecha, vai ficar um monte de fora. Vai. Se você vir nos anos 90, você vai conseguir fechar e ainda vai empurrar algumas coisas junto para poder fechar o time. Se você vir no ano 2000, talvez você não consiga metade, né? E atualmente está um pouco complicado de você começar uma lista. Porque, é igual você falou, o conceito e tal, não sei o quê. É óbvio, a gente... Trabalhei em banda de baile, poxa, cantei de tudo. Não tinha isso. Cantava qualquer coisa que viesse. Né? Faz parte do trabalho. Eu canto isso, eu canto. Eu canto, tenho que fazer dancinha de TikTok. Você acha que o advogado vai divulgar, seu juiz? Olha, o negócio é o seguinte, ó. Nós estamos numa geração de... Você sabe, né? Todo mundo tá fazendo. Então, você acha que já tem advogado fazendo dancinha no Brasil inteiro, TikTok, tem. Porque eu acho que é um jeito de se destacar, né? Tem de tudo. Sim, tem de tudo. Eu não faço. Porque eu não tenho a pegada. Se eu tivesse, né? Não, você dança bem. Ô, Alexandre... Não conta isso, não. Senão o escritório vai falar, ele te entregou lá. Então, há uma questão assim. Então, hoje eu vejo na questão de cultura, de você fazer uma seleção de música, não estou aqui falando mal de ninguém, mas... gosto musical. A gente sabe que a gente tem essa dificuldade. É só você fazer essa análise. Faz essa análise de década. Vem de 80 para cá, forma uma lista de 50 músicas. 80, 90, 2000, 2010, vem 2020. Chegou num ponto que eu vejo assim, Alexandre, que a música tá um pouco meio, acho, descartável. E o time da música tá muito rápido. Tipo assim, a pessoa lança uma música hoje, aí você ouve ela durante 30 dias, aí já chega a outra e já esqueceram aquela. Rede social. Tá muito assim, tá muito rápido. Nós classificamos assim, porque a gente compõe muito, né? Então, toda semana escrevendo música, né? É uma das minhas profissões também, que é ser compositor. E a gente gravou com muita gente. E, cara, a gente fazia uma música e ela perdurava, né? Teve músicas que a gente gravou na época de 2002 a 2010, até 2012, que a gente gravou música. Que bom, eu lembro dessa música é sua, Éder, tal, entendeu? Tipo assim, aí quer dizer, hoje você faz uma música, ela toca no rádio, ela é do Éder, ela toca 30 dias. Se eu não lançar outra e para botar no lugar daquela e tentar ajustar, já cai no esquecimento. Porque já vem outro, Eu não sei se é a demanda de artista ou que realmente qual seria? Ela polui na rede social. Porque a música ela é boa. Que ela entra num chicletinho aqui, só que ela acaba ficando poluída pela quantidade de vezes que você a vê tocando lá e pessoas dançando. Então, isso é o que eu penso, né? Não sou dono da razão, né, gente? Então, quem dera como diz, eu tenho um amigo que falava assim comigo, a gente fala, quem dera se eu tivesse acordado com aquela frase, vodka ou água de coco, pra mim tanto faz, porque foi uma das músicas mais tocadas, sim, né? Então, tipo assim, agora, tô falando há 7 anos atrás, né? Então, hoje, igual você estava falando, a gente tem... Eu não sei se a gente está sem parâmetro, né? Lógico que nós temos grandes artistas que ainda gravam músicas, assim como você citou, Gustavo Lima. Gustavo Lima lança muitas músicas boas, com letras, melodias, né? Isso. Mas também temos a divergência, né? Óbvio, mas é o que eu falo, né? Aí se você for
por exemplo, mas isso é democrático, concordo. Porque a democracia é isso, é o convívio dos contrários. É a liberdade de Não expressão, né? liberdade de expressão, é óbvio. Mas agora, dentro de um conceito de cultura, daquilo que é belo, daquilo que é bonito, daquilo que eu considero com uma melodia bonita, com uma letra bonita, com algo que se encaixa, que se constrói, que se estrutura dentro da música. O sentimentalismo, né? O sentimental. Tá mais difícil hoje do que há anos atrás. Isso é inconteste. Você acha que a galera tá buscando mais o comercial? Tipo assim, Esse imediatismo, Éder, que você mencionou. Se você precisa, se o mercado exige que você tenha que lançar música de 30 em 30 dias, você tem que fazer mais músicas em menos tempo e com isso a própria qualidade pode cair. Vai cair. É como se eu produzir algo com mais celeridade, mais rapidez. Então eu vou ter uma consequência disso. Nós temos uma sociedade imediatista. O celular é uma coisa imediatista. Você está ali conectado a tudo e a todo momento. Você se conecta a tudo. Você usa... Os algoritmos são usados a todo momento. A gente usa os algoritmos para tudo. Eu falo isso eu estudei com professores mais novos, que eu só pude fazer a minha faculdade mais velho. Então eu via muito disso, né? E os lá de casa tinham mais ou menos a mesma idade. O imediatismo, isso é inerente da idade, dessa nossa sociedade atual que nós temos, né? De querer tudo muito rápido, muito célere, eu quero mais. É como aquele usuário de droga que nunca se satisfaz. Eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais. Então as coisas vão passando muito rápido, a qualidade vem caindo por essa produção excessiva, e aí a gente começa, por isso que a gente chega nesse resultado. Você vai ter muito mais música sendo feita nesta década, porém você vai ter uma dificuldade enorme de montar uma lista de 50 que você considera top. Né? Não gosto muito desse termo no top, não, mas que você considera boa. Que você olha e fala assim, essas músicas são show de bola. Com isso a gente viu muitos cantores sendo cantores de uma banda só, né? Que fizeram um hit só e tipo assim, cadê fulano de tal? Aquele cantor de uma banda. Já ouvi muito isso, né? Isso, e aí você vai lá nos anos 80, você vai ter uma quantidade menor de músicas, porém uma dificuldade maior de escolher 50 onde você vai falar, essas foram as melhores. Aí você fala, não foi. Tem essa aqui, poxa. E olha que tinha bem menos cantores, né? E bem menos música. Porque hoje, se eu produzo mais, se todo mês precisa ter... Porque o pensamento do Éder e que o mercado te cobra de fazer essa produção, isso é no Brasil inteiro. Então, a gente tem compositores do Brasil inteiro, todo momento, e música, e música, e música. Então, é complicado você conviver com essa gama de informação, claro. com essa quantidade enorme de músicas que entra na internet, vira hit. Às vezes tem música que... vira hoje... Uma frase vira hit. Uma frase. Vai para um vídeo específico de um stories, vai para o TikTok, pronto, bombou. Não, e às vezes uma frase. Uma frase vira hit. Então, quer dizer, hoje... isso passou a demandar mais do compositor, porque o compositor... Não é que ele tem que pensar menos, porque antigamente você contava uma história de amor numa música. Né? Hoje não. Hoje você tem que demandar mais o tema para compor. Olha que louco isso aí. Tipo assim, eu tenho que... A cachaça, ela derruba. E eu tenho que fazer isso de um jeito que entra na cabeça das pessoas. É igual criar um jingle de loja, né? Sim, Então, você tem que demandar... Então, quer dizer, isso ficou mais difícil, Alexandre, compor. Sim. Pensa assim, hoje compositor... tem 5 compositores que fez... ai, tô indo de Chinerai. Cara, mas não é que aquilo dali, meu irmão, para você viralizar aquilo dali, para enfiar na cabeça da pessoa, é muito pensado. Pode ser fútil para quem escuta, mas para quem pensa e coloca no mercado é difícil. Sim. Mas por quê? O consumo da obra está dessa forma, o mercado está dessa forma. Isso aí. Quem foi o culpado, não sei. Sei que nós estamos trabalhando dessa forma. Eu olho que às vezes o que acontece, observo no cenário atual, você que é da cultura, você que é artista, é músico, é compositor, a nossa sociedade tem permitido que a cultura como um todo se torne uma notinha de rodapé no final do dia em um jornal. A cultura é muito maior do que isso. Com certeza. Tá? A música, a arte como um todo, ela é muito maior do que isso. Então, quando eu vejo o artista brigando por coisas que não eram fundamentais, mas ele está negligenciando a cultura, ele está autorizando que de um profissional da informação,
um jornalista ou um meio de comunicação chegue no final do dia e pontue o que é cultura. Não é, e com isso, o mercado está pontuando o que é cultura. Antigamente era a cultura que pontuava o mercado e a informação, porque ela apresentava o que era belo. Hoje não. Hoje ela está sendo empurrada a apresentar o que o mercado quer e aquilo que o meio de comunicação considera que é música. E sem contar que o meio, entretenimento, cultura, tudo é um das bases, uns pilares do Brasil e do mundo para a construção da economia. Porque quando tem um show de grande porte numa cidade, ela movimenta tudo. Quer dizer, então, eu já bati, já conversei com vários, por essa mesa aqui já passaram deputados, governadores, já passaram prefeitos, né? E várias pessoas do ramo da cultura, juristas, várias pessoas. E eu sempre toco nesse assunto, né? A cultura ela tinha que ser olhada com um pouquinho mais de carinho, porque ela fomenta muita grana. A cultura é a essência, né? Não estou falando só do artista cantor, não. É teatro. Quando a gente fala cultura, a pessoa pensa muito que é só o cantor. Cultura não, é a essência, é um dos fundamentos da sociedade humana, né? Do mesmo jeito, de sempre. Do mesmo jeito que tem a advocacia, que tem lá N parágrafos, a Constituição é a cultura, gente. A cultura é desde uma dança, é desde um teatro, do cara que compõe. Cara, é uma gama assim, gigantesca. Eu vou trazer um cara especialista em cultura para falar sobre isso. A galera vai ficar boquiaberto. Então, é isso aí. A gente eu gosto, porque é meu ramo, mas ao mesmo tempo eu fico nervoso, Alexandre. Eu fico nervoso. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí. Eu sei que a gente está chegando no finalzinho aqui e eu queria muito que você deixasse uma mensagem. Antes de ser uma mensagem motivacional, eu queria que você passasse todo esse conhecimento seu resumido, né? Qual a importância do LGPD em todas as empresas, em todo segmento, para o ser humano. Isso não é só para empresário, não, viu, gente? Então, deixa um alerta aí, porque as pessoas têm sido hackeadas, as pessoas têm sido, o tempo todo, as pessoas têm perdido contas em redes sociais pelos hackers, vazamentos. Então, o que você fala? Passa pra gente aí um pouquinho um conhecimento para prevenção e buscar também, se for acontecer, o que pode ser feito. Explica pra gente aí, manda esse alerta pra gente aí. Como cidadão, a gente deve questionar sempre por que você quer os meus dados pessoais. E tem que ter um motivo para isso. Às vezes eu posso entrar no estabelecimento comercial e comprar algo onde, por imposição da lei, eu tenho que fornecer os dados. Mas às vezes não. Exemplo de uma farmácia. Eu vou comprar um medicamento controlado, eu preciso fornecer porque há essa determinação. Mas eu não preciso disso para comprar um shampoo e produtos de higiene. Então, questione o motivo. Proteja os seus dados pessoais, proteja as informações. Cuidado com esses golpes que estão acontecendo hoje em redes sociais, de perfis falsos se passando por empresas com sorteios, etc. Cuidado com esses phishings de e-mail que você pode trazer, digamos, um criminoso para dentro do seu estabelecimento comercial. Empresas, vocês precisam se adequar para treinar as suas pessoas. Você não pode permanecer negligente em relação a esse aspecto. E também respeitar a privacidade das outras pessoas. Eu preciso saber o que eu posso e o que eu não posso fazer com os dados dos outros. Se eu tiver sempre uma dúvida, é preferível que eu não faça o tratamento, que eu questione isso. Pergunte ali dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu órgão público, quem é a pessoa adequada para poder te atender. Tire as suas dúvidas, respeite a privacidade do outro, porque você pode causar ali um dano muito grande, causar ali um incidente, né? E eu como servidor, eu como colaborador de uma empresa que atuo na direção da empresa, desse órgão público com o tratamento de dados, eu também tenho que ter essa consciência porque eu tenho responsabilidade com isso. Eu tenho que seguir o que a empresa está querendo que eu faça em relação a dados pessoais. Eu tenho que seguir o que o órgão público está querendo que eu faça em relação aos dados pessoais, porque cabem a eles dizer o que posso ou não posso fazer de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso é muito importante. Então, Éder, dentro disso, e eu falo porque hoje o dado pessoal é o ativo, dinheiro mais valioso que nós temos. Hoje é o que mais vale dinheiro. É o que as maiores Big Techs têm, é tudo que elas usam da gente, tudo que elas querem, elas são as empresas que possuem mais dinheiro no mundo. Elas estão sempre as mais ricas, né? Então, igual você falou, você nunca pagou um boleto, nunca pagou R$1 para abrir uma conta, tudo que ela tem é seu dado pessoal e ela tem
Muita grana. Então, proteja a sua informação. Eu acho que vale a pena você ter esse cuidado. Bacana. E eu queria que você deixasse o contato aí pra galera entrar em contato, quem precisar aí de assessoria de LGPD, como que faz pra te achar? Fala pra galera aí. Isso aí. Você pode contactar a nossa empresa, Security LGPD, pelo nosso site, né? Nós temos o www.securitylgpd.com. Nós lá nós temos loja, nós fornecemos vários produtos, né, dentro de segurança da informação como um todo, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nós fornecemos hoje também um produto que tem sido muito adquirido pelos nossos clientes, que é o DPO externo, onde a nossa empresa é o encarregado de proteção de dados dele, e aí ele ganha a adequação para a empresa dele. A gente fornece um sistema de LGPD, que é uma parceria que nós temos com a eComply, que é uma empresa alemã, né, e de sistema security no Brasil é o parceiro comercial deles. Então a gente entra e faz toda a atividade, o empresário fica tranquilo, porque ele pode tocar o seu negócio sabendo que você tem ali vários especialistas de várias áreas atuando e tantos outros produtos ali, né? Nós atuamos aqui em várias empresas conhecidas, no nosso site você vai entrar, você vai ver lá, fica à vontade, aqui eu não vou... falar aqui, porque a gente tem aí uma gama de vários clientes, várias áreas, mas dá para você ver, vai ver que tem empresas conhecidas, empresas que estão sendo adequamos desde 2019, 2020. Bacana. Então a gente não começou agora, veio numa onda de LGPD, né? Sim. Então você pode contactar lá, tem até formulário, nós temos um formulário pronto. Se você entra lá, você vai prestar algumas informações da sua empresa, ao qual vai ser gerado um orçamento para você dentro daquilo que você está querendo. Então tem muitas facilidades. Mas tem que assinar autorização, né? Pela LGPD. Não, porque se você dá informação, a gente não pede informação pessoal, só jurídica. Ah, entendi. E então é importante até falar nisso. Dados da empresa não são olhados pela LGPD, tá? Porque é dado de pessoa jurídica. A LGPD só quer dado de pessoa física. E pessoa física natural. O que é isso natural? É a pessoa que tem direitos e deveres. Claro. Presume-se, então, que ela esteja viva. Verdade. A LGPD também não vai olhar dados de pessoas falecidas. Se houver aí uma violação à honra de alguém que já faleceu, a família pode buscar outra via do Código Civil e etc e tal, né? Mas não se fala em LGPD. Que bacana. Obrigado, Alexandre. Obrigado aí pela oportunidade de receber aqui, né? Eu que te agradeço. Pô, tá? Obrigado mesmo por você ter vindo aqui, falado sobre um pouquinho da sua história, sobre o LGPD. Mais uma vez, quero agradecer todo mundo aí que esteve junto com a gente aqui. Obrigado, um abraço para todo mundo aí, a todo mundo assistindo a gente aí. Um grande abraço, um beijo no coração e fiquem ligados, se inscrevam no canal, que breve a gente vai estar de volta. Semana que vem tem vários convidados. Semana que vem a gente começa na segunda-feira, hein, gente? Semana que vem vai ser puxado, hein? Então acompanha a gente, ativa o sininho que é muito importante, deixe seu like, comente, assiste os outros vídeos. Você perdeu a edição passada? Volta lá, vai aqui no canal e assiste lá. Pode seguir o doutor aqui, @Dr. Jorge Alexandre Fagundes nas redes sociais, é isso mesmo? Isso aí, dá uma moral lá, hein, gente? Claro. Jorge Alexandre Fagundes. Talvez o nome é muito difícil, Security LGPD. Então vai lá no Dr. Jorge Alexandre Fagundes, segue ele lá, procura ele lá, nas minhas redes sociais também tem ele, pode achar ele lá e falar e entrar em contato direto lá, que deve ter o link das empresas, tem tudo lá, né, doutor? Tem tudo lá. Então tá bom. Tá tudo lá. Gente, muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Um bom final de semana, abençoado para você e toda a sua família. Valeu, Alexandre, valeu todo mundo, um beijo!